Castelão. O técnico para esta partida confirmou a presença de Alisson na lateral esquerda. Nadson, que era dúvida, também vai para o jogo. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batistão. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o mais pesado e o seu destaque diz aí, CH. Pois é, Batista, a rodada está beneficiando que o Guarani continue sonhando, mas é evidente que o time do professor Daniel Paulista tem que hoje fazer a parte dele, ganhar. Não adianta só a rodada ajudar e o Guarani não realizar a sua tarefa, a sua obrigação. Apesar de fora de casa, o Guarani tem toda a oportunidade e capacidade para vencer o Sampaio Correia. Agora, se o treinador não atrapalhar, se não tivermos jogadores expulsos e o time se dedicar, eu acredito em vitória. Mas coloco como observação, o time precisa jogar mais do que está jogando e ter mais atenção, porque com certeza a partida estará e será extremamente equilibrada. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, um jogo importante para o Guarani, para as pretensões, né? A rodada beneficiando o Guarani, a rodada com os empates que houveram na parte de cima da tabela, o Guarani com uma vitória encosta novamente no G4. Tá aí mais uma chance, tá aí mais uma oportunidade. Independente de quem vai jogar, depois nós vamos falar muito sobre isso, da escalação, da plataforma tática do Guarani, eu acho que hoje, para essa partida, concentração emocional lá em cima, autoestima, confiança, porque não tem outro resultado que não seja a vitória que interesse ao Guarani. Jogo duro, difícil. Castelão é alta grama, o clima é diferente, a atmosfera do campo é diferente, mas o Guarani tomara que faça um bom jogo, tomara que recupere aquele bom futebol e tomara, Batistão, que traga 3 pontos para Campinas. É isso aí, importante são os 3 pontos. De que forma o Guarani vai conseguir, isso não interessa. Precisa ganhar o jogo para continuar vivo na competição. E a Ponte Preta joga sábado, 4 da tarde, jogo contra o Vitória. Chegando com o destaque da Macaca, repórter Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta segue a sua preparação para o jogo decisivo contra o Vitória. Sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Se vencer, a Ponte praticamente garante a sua permanência na Série B de 2022. O técnico Gilson Klein ainda faz mistério em relação ao substituto de Leonaldi, que está fora do jogo pelo 3º cartão amarelo. Matheus Anjos, Thales e André Luiz são os principais candidatos para ocupar a vaga no meio-campo da Alvinegra. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batista. Muito obrigado. Ponte Preta vai enfrentar o Vitória, jogo importante, domingo 4 da tarde aqui na Bandeirantes. Leandro Bolle está registrado, vai narrar o jogo para você. E agora futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Ô, meu queridíssimo amigo, um abraço pra você, meus cumprimentos a todos da equipe, um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, no primeiro turno aqui do Brinco foi 0-0, hein? Guarani e Sampaio Correia no dia 20 de julho. E tem um detalhe, cara, você sabe que esse empate, embora não tenha sido legal, mas foi a última vez que o Guarani esteve no G4. O Guarani empatou, terminou em terceiro, na época com 23 pontos. Aí na sequência o Guarani foi no Rio e perdeu de 4-1 pro Vasco e saiu do G4, nunca mais voltou. Então são 17 rodadas que o Guarani não frequenta o G4, né? E ainda não será dessa vez. A distância, Guarani está com 46, o quarto colocado tem 53, o Goiás ele já jogou, mas é 53 contra 46, uma diferença aí de 7 pontos. Mas o Guarani pode diminuir essa diferença na vitória de hoje, se obtiver.
e também de continuar aí com as suas pretensões de acesso. Olha, essa rodada, a 32ª, começou no domingo, coisa de louco, mas começou domingo à noite, com Brusque 2, Vila Nova 3. Na terça, CRB 1, Coritiba 1 e Goiás 1, Botafogo também 1. Hoje teremos Cruzeiro e Remo e Brasil de Pelotas e Náutico, ambos começando às 21h30. Amanhã, às 19h, Operário Avaí, 21h30 amanhã, Vasco e CSA, lá em São Januário. Ficando para sábado, 16 horas, além de Ponte Vitória, 18h45 no Batistão, Confiança e Londrina. E depois vão sobrar aí mais 6 rodadas para terminar a Série B de 2021. Olha, e hoje tem um jogo também do Brasileirão, hein? No Brasil e no mundo, tá aqui, olha. Jogo antecipado da 34ª rodada, daqui a pouco às 19h, lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Sport, é isso aí. Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Obrigado aqui ao Nildo e seu filho Rafael, do Jardim Londres. O acesso ficou difícil, mas nós acreditamos, hein? Muito obrigado ao Nildo, Rafael aí, pai e filho. Tem aqui uma de Águas da Prata. Quem que é? Ah, é o Carlos, né? Seu Edu, o senhor já passou na padoca já? Passei em 2. Eu tenho que passar em 2 padocas para poder chegar aqui na Band. Numa delas, a nossa querida Nico Paneteria. Uma delícia, tá bom, gente? É isso aí. Ah, e um detalhe. Anote aí, amigo Batista, isso não vai alterar o preço do dólar. Mas hoje, Sampaio Correia e Guarani é exatamente a transmissão de número 100. A 100ª transmissão da Bandeirantes Campinas em 2021. É isso aí. Trabalhos técnicos, nossos queridos amigos aqui. Olha, eu anotei aqui no papel diferenciado. Vamos lá. Gil Kleber, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa no ar. A 100ª da Band Campinas. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola.
toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 13, Diogo Matheus. 22, Ronaldo Alves. 50, Carlão. E 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 23, Índio. E 78 para Regis. 94, Júlio César. 93 para Júnior Todinho. Confirmando o Guarani na Bandeirantes de Rafael Martins, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Índio e Regis, Júlio César e Júnior Todinho. No banco, Gabriel Mesquita 27, Ludic 2, Luiz Gustavo 67, Eliel 36, Andrigo 10, Pablo 17, Alan Victor 29, 71 Maxwell e 99 para Lucão do Break. São Paulo. É a Bolívia querida. 1, Luiz Daniel. 22, Luiz Gustavo. 4, Alan Godoy. 14, Nilson Júnior e meia dúzia Alisson. 5 para Betinho. 8, Ferreira. 17, Nadson. 18, Roney. 11, Pimentinha. 99, Ciel. Luiz Gustavo, aliás, Luiz Daniel, Luiz Gustavo, Alan Godoy, Nilson Júnior e Alisson. Betinho, Ferreira, Nadson, Roney, Pimentinha e Ciel. No banco, 31, Mota. 2, Maurício. 3, Paulo Sérgio. 13, Joécio. 21, Mascarenhas. 19, Márcio Araújo. 16, Baraca. 10, Léo Arthur. 15 para Gabriel Popó. 7, Jean Silva. 20 para Diego Cardoso. E 9 para Jackson. Arbitragem do jogo. Trio cearense, Léo Simão Holanda. Assistente 1, Nailton Souza Oliveira. O 2, Eleutério Marques Júnior. E no VAR, Eduardo Tomás Valadão, que é de Goiás. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores do Guarani, amigos da Bandeirantes, hoje é o dia. O Guarani tem que conseguir vencer a equipe do Sampaio Corrêa se quiser continuar sobrevivendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Os resultados na rodada que se iniciou na terça-feira, todos estão ajudando. Agora resta ao Guarani efetivamente fazer a sua parte. Independente dos jogadores escolhidos pelo professor Daniel Paulista, eu quero dizer que o comportamento pessoal de entrega, de transpiração, de vontade, de concentração, para mim, será o aspecto essencial para a conquista, para a construção de um resultado positivo. O jogo será equilibrado, todo mundo sabe disso. Jogar em São Luís do Maranhão nunca foi fácil e hoje será difícil mais uma vez. Porém, se o Guarani tiver o que não teve nas duas últimas partidas, concentração, vontade, inteligência tática, aplicação, tem condição de ganhar do Sampaio Corrêa, por que não?
time tem para isso. Agora, falar, até papagaio fala. Eu quero ver na hora do vamos ver. E hoje o Guarani tem mais uma oportunidade para jogar um futebol pelo menos razoável e trazer para Campinas 3 pontos. Eu tenho essa expectativa, apesar das críticas principalmente da última partida, da penúltima também. Mas hoje eu quero acreditar que o Guarani minimamente vai trazer uma vitória. Nem precisa jogar muito bem, mas precisa ter muita vontade, gana de querer estar entre os melhores do campeonato. Vamos torcer para que você, Carlos Batista, efetivamente narre uma vitória do Guarani. Essa é a minha expectativa. E a sua, Gleger Zorzinho? O que pensa de Sampaio Correia e Guarani, meu amigo? Olha, CH, tava dando uma olhada. Nós falávamos aqui no início, né, na abertura da jornada, e eu ouvi o Marquinhos falando, mas eu quis ter a comprovação na ficha técnica. E é isso mesmo, viu, torcedor bugrino? Ele vem com o Índio no meio de campo, e eu estava tentando aqui fazer um desenho tático de como vai ser esse Guarani hoje lá em São Luís do Maranhão, nessa partida importantíssima, onde o Guarani precisa da vitória para se manter vivo ainda na Série B, para se manter vivo ainda em busca de uma das vagas por acesso. E acho, tá, que ele vem com 3 volantes, Bruno Silva, Índio lado esquerdo, Rodrigo Andrade lado direito, um pouco mais espetados ali, fazendo aqueles 2 volantes chegando. Vai adiantar o Regis como uma espécie de atacante e traz o Todinho para o lado direito. A função do Bruno Sávio, quem deve fazer na partida hoje é o Júnior Todinho. Daniel Paulista. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que fala o treinador do Guarani. Continuamos na briga pelo acesso, né? Temos chances ainda nessas 7 rodadas que ainda faltam e vamos buscar o quanto antes a recuperação dentro da competição. Tá aí o técnico Daniel Paulista, treinador do Guarani, Gleger. Exatamente. E aí, pode ser que dê certo, né? Porque até o momento, nós falávamos muito durante a semana, o Daniel Paulista não achou ainda um substituto à altura do Davó. Ele tentou com o Lucão do Break, ele tentou com o Bruno Sávio, ele tentou com o Todinho e as coisas não aconteceram positivamente. E aí aparece na 32ª rodada o Regis, né, para fazer essa função. Pode ser que dê certo. Quantas vezes o Daniel Paulista jogou com 3 volantes aí na Série B? Na minha opinião, acho que nenhuma. Que eu me lembro, nenhuma. Jogando com 3 volantes, sempre com 2 volantes e um dos meias ali, ora o Regis, ora o Andrigo, mas com 3 volantes, eu não que eu me lembro aqui, viu, Marquinhos, ele nunca jogou assim. Não. E tá propondo esse jogo para um jogo difícil, para um jogo que precisa ganhar. Ah, mas o Daniel Paulista jogando com 3 volantes, o Guarani precisando ganhar o jogo vai ser muito defensivo. Se engana quem diz isso, porque ele pode sim promover a saída, uma hora Rodrigo Andrade, outra hora Índio, o Regis flutuando. Pode ser que dê certo. Aliás, eu tô torcendo para que dê certo. E gosto muito dessas mudanças aí na plataforma. Você vem com um homem que tem um pouco mais de mobilidade, que tem um bom arremate, que é um jogador inteligente, fazendo a função de centroavante, por que não? E o Regis é um dos artilheiros do time, né? É o artilheiro do time do Guarani na competição, por que não adiantar um pouco mais? Agora tá aprovado aquela foto que nós vimos, né? O Daniel Paulista ao lado do Júnior Todinho e o Regis. Ele estava organizando essa plataforma. Ó, Todinho, é o seguinte, você já fez essa função, vou deslocar você lá pro lado direito e o Regis, você só vai adiantar um pouco mais ali, com liberdade, você vai ficar à frente das 2 linhas de 4, você flutuando e dando aí o suporte aos homens de lado, no caso o Todinho e o Júlio César lá pelo lado esquerdo. Não tá errado, eu quero ver na prática. Mas olha, Batistão, tomara que dê certo, porque o Guarani precisa da vitória nesta noite lá em São Luís do Maranhão. Batista. É isso aí, jogo importantíssimo. O Guarani tem reais possibilidades, porque matematicamente ainda dá. Mas passa por uma vitória neste jogo e também pelas vitórias nos confrontos diretos. Vai enfrentar o Avaí, pega o Goiás e pega também o Vasco da Gama. Então, o que não pode acontecer é aquilo que aconteceu nas 2 partidas anteriores, contra o CRB e pior ainda contra o Confiança em casa, onde não pontuou. Daqui para frente, o time tem que pontuar em todas as rodadas da competição. Estamos aí observando a movimentação no Estádio Castelão. Estádio Castelão que fica na Travessa Guaxenduba, número 100, Outeiro da Cruz, em São Luís do Maranhão.
Nesse estádio já teve a presença aí da seleção brasileira, jogou 4 vezes. A primeira partida foi no dia 5 de maio de 1982. Jogou contra Portugal. Vitória brasileira 3-1. Um dos gols foi marcado pelo Zico. Galinho marcou o gol nesse gramado aí. Depois, 1º de abril de 86, a seleção brasileira jogou contra a seleção do Peru. Venceu por 4-0. 23 de setembro de 98. Jogou contra a antiga Iugoslávia. Empatou em 1-1 com gol de falta do Marcelinho Carioca, o pé de anjo. A última partida ocorreu em 2001. Um jogo contra a Venezuela pela rodada final das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Depois, o Brasil seria o campeão do mundo. E nessa partida o Brasil venceu 3-0, 2 gols do Luizão e um do Rivaldo. Portanto, 3-0, o Brasil deu uma arrancada para conseguir depois o título, né, com o Felipão. O campeonato que foi disputado na Coreia, Japão. E desta forma o Brasil foi campeão do mundo, pentacampeão do mundo com o Felipão. Os times estão se posicionando. O Guarani vem com o uniforme branco, que é o segundo uniforme. Sempre lembrando que o time da casa tem o direito de jogar com o seu uniforme tradicional, o uniforme número 1. Uniforme número 1 do time da Bolívia querida. É bonito, hein, Batista? É bonito, é mais escuro, né? Vermelho, uma mistura de cores ali, vermelho, amarelo, verde. E o cabelo? E o cabelo do cidadão Regis ali, Batista? É o Aliás, Rony. Desculpa, né? O Rony. É o Rony, cabelo vermelho, né? Pintou de vermelho o cabelo, tá... Cabelo psicodélico. E, portanto, o Guarani joga de branco, porque o uniforme da Bolívia querida é mais escuro. São cores escuras, o caso do verde, verde escuro, vermelho intenso, só o amarelo que é um pouco mais clarinho, mas o amarelo é responsável pelas listras. Calções verdes, meiões também escuros, enquanto que o Guarani joga todo de branco. Camisa, calção e meião do Guarani também branco para essa partida. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. A saída de bola pertence à equipe do Guarani. O Guarani já vai se posicionando ali no centro do gramado. O árbitro fica ligado, aponta ali. Neste momento, o braço esquerdo direto para o céu e pede 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando em São Luís do Maranhão. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no estádio Castelão, time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai! Trabalha o time do Sampaio Correia no campo de ataque, tentando levar pela meia. O árbitro parou, marcou falta. Rodrigo Andrade chegou cometendo a primeira falta do jogo em cima do Ciel. É falta pela meia esquerda no campo de ataque. Vem para a bola o time do Sampaio Correia. 40 pontos, o Guarani tem 46. Ainda não escapou o Sampaio Correia, mas faltando com o jogo de hoje 7 rodadas. Praticamente já vai assegurando a sua participação na Série B para o ano que vem. E também não tem nenhuma chance mais de lutar pelo acesso.
Bola parada, Nadson está autorizado, levantamento, bola à esquerda, de pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, Rafael Martins, e pega com enorme facilidade, já sai jogando no campo de defesa pela esquerda, tenta uma passagem, não conseguiu o time do Guarani, mas retoma Carlão, ele toca a bola para Índio, virando pela esquerda para Bidu, na frente, na lateral, o árbitro para, marca falta em cima do Júlio César. É falta do Luiz Gustavo, falta, a gente arrisca, lateral é pela esquerda. Começa cometendo falta o time do Sampaio Correia, Marcos Luiz. E aquele totozinho ali no tornozelo dói muito, viu, Batista? Ele pegou o Luiz Gustavo, o Júlio César, jogador da equipe do Guarani, felizmente nada de mais grave, falta já batida. Falta batida, domina, vem Bruno Silva, rolando pela direita, Diogo Matheus faz o passe, Regis tocando para Bruno Silva, levanta no campo de ataque pela direita, se manda Rodrigo Andrade, levou lá pela ponta direita, volta para Regis, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, Luiz Daniel. Pega firme o goleiro do Sampaio Correia, sem rebote, Marcos Luiz. Ele foi no segundo andar, né, Batista? Buscou, fez a defesa, na tentativa do cruzamento do Regis. Erro na reposição de bola, olha o Guarani de novo. Todinho toca na bola pela direita para Rodrigo Andrade, para Bruno Silva. Ele recebe entregando para Índio pela esquerda, ajeita na perna esquerda para fazer o passe, aciona o miolo, vem por dentro. Recolhe, domina Regis, levanta de perna esquerda, a bola na lateral pelo setor canhoto. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, bola recuada para Carlão, Carlão domina, entregando pela direita, vem Ronaldo Alves na lateral para Diogo Matheus, volta no Ronaldo Alves. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola lançada no ataque, Luiz Daniel pegou, já sai jogando a Bolívia querida lá atrás do campo de retaguarda, Alain Godoy. Ele domina soltando bola curta pela metade, era a quarta zaga para Nilson Júnior, volta pela meia direita. Trabalha lá atrás o time do Sampaio Correia tentando puxar o time do Guarani. Guarani não tem marcação alta, marca só a partir da metade no meio do campo, na retomada. Escapa o Bugre, Regis dominou pela meia esquerda, preparou, rolou para Rodrigo Andrade, ajeita, vai bater, pé canhoto, bateu, a bola tocou na defesa, no paredão da marcação, tocou lá atrás em Nilson Júnior. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, o time do Guarani vem para a bola para fazer a reposição, Bidu autorizado, vai repor do campo de jogo, daqui a pouco a informação de Edu Pinheiro, lançamento, domina, Júlio César encosta a marcação, o árbitro parou, marcou falta, nova falta, é pela esquerda, falta pro Guarani bater. O Betinho chegou mais uma vez, cometeu a falta no Júlio César, que não gostou, pediu inclusive cartão pro Betinho, o árbitro só olhou, o cearense não quis nem saber, Batistão. A sua informação é do Pinheiro. Olha, Brasileirão, gol do Red Bull Bragantino em Bragança, hein? O Gabriel Novaes marca Bragantino 1, Sport 0. Falta para o Guarani bater pela esquerda, Regis autorizado, Guarani adianta suas fileiras, zagueirada lá na entrada da grande área, vem para a bola, arma, aperta, canhota, está autorizado, partiu Regis, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça, todinho, a bola vai embora. Por cima houve um desvio na zaga do zagueiro, mas escanteio para o Guarani bater. Tá certinha a arbitragem agora, o último toque foi da zaga do Sampaio Correia. Aproveita inclusive o técnico Daniel Paulista para conversar aqui do lado direito com o Diogo Matheus. E o Regis tá chegando ali para a cobrança do escanteio, Batista. 5:40, primeiro tempo, estádio Castelão, aqui Rádio Bandeirantes. Vem para a bola Regis para fazer a cobrança, está autorizado lá pela direita. Coloca a bola no quarto de círculo, zagueira da Bugrina na área, autorizado, partiu Regis, pé canhoto, bola cruzada, vem de cabeça Nilson Júnior, tira, afasta, vem o time do Guarani, Júlio César tentou fazer o lançamento, a bola tocou na defesa, voltou Júlio César, pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, batida de perna direita, entrada na área, Júlio César no rebote, castanhou forte, a bola passou lambendo o poste e foi embora com terrível perigo. Por pouco,
por muito pouco. O Guarani não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. E você viu a matada no peito do jogador da equipe do Guarani, Batista? Percebeu que tinha condições para o chute. Estava aberto, arriscou, perna direita. Ela passou lambendo o poste direito do Luiz Daniel e foi embora. Boa pontada do Guarani com Júlio César. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Cor Bela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani 0. 21h30 tem Cruzeiro e Remo na Bezona. Olha, não concordo com a escalação do Guarani. O Edson do final 3805, o Ferraz do Proenço, o Roberto de Barão e o Adriano final 2463. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Participe. Grande abraço para você que está participando. E mesmo não tendo a sua mensagem lida, mas participe, é muito legal demais ter a sua participação. Rony domina para o time do Sampaio lá pela lateral da grande área, recolhe, domina, volta a bola, vem por dentro para Natson, ele empurrou pela meia direita para Ferreira, abriu na lateral, Luiz Gustavo domina, meteu o pé canhoto, levantamento na área, subiu lá atrás, Diogo Matheus de cabeça, tira, afasta, a bola saiu com Júlio César pela meia esquerda, ele erra o passe, Alan Godoy vem dominando lá atrás para o time da Bolívia, querida, 0-0, bola pela esquerda, trabalha Alisson, ele recua para Ferreira, trabalha o jogo no campo defensivo, bola recuada, vem lá atrás, Alan Godoy na lateral, entregando para Luiz Gustavo, ele pisa na bola, arruma, vem por dentro para fazer o passe, time do Guarani fica atrás, só esperando, lançamento, bola errada, aposta no erro, time do Guarani, Rodrigo Andrade, entregando, tocando para Júlio César, domina, entrega a bola, vem para Todinho na frente, para Regis, escapou do primeiro, tentou a passagem em cima do segundo, a bola reboteada, sobrou com Todinho, lançou, vem para a bola, Bidu dominou, pé direito, o ângulo, a inclinação do campo, não, do corpo não era legal, mas ele bateu, a bola explodiu na defensiva do time do Sampaio Correia, que vem para o contragolpe, domina Rony, recolhendo o campo de ataque, faz o passe na lateral da grande área, lançamento feito, chega bem a marcação, Ronaldo Alves, a bola vai para a linha lateral e arremesso pela esquerda, não, o árbitro marcou arremesso para o Guarani, hein, Marquinhos? Marcou arremesso para o Guarani, o atacante do Sampaio Correia queria o escanteio, mas o árbitro entendeu que o último toque foi dele, lateral já batido, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. Loja 2, Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Placar de 0-0, vem dominando pela direita, Betinho, ele recua. Sampaio Correia se assanha, vai para o campo de ataque, a marcação de Rodrigo Andrade. A bola caiu pela esquerda, Natson domina, empurra, vem na lateral, Alisson levanta de perto da canhota na área. Vem Ronaldo Alves, estica a perna para afastar, tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Sampaio bater. Aqui o cruzamento foi do Alisson, né, Batista? Lateral, atua pelo lado esquerdo do Sampaio Correia e tentou meter a bola lá na área. O Ronaldo Alves meteu para fora, cede escanteio para Bolívia querida. Escanteio para Bolívia querida bater. 11 minutos passados, primeiro tempo.
Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Escanteio cobrado, a bola cruzada na área. Furou todo mundo, ninguém chegou pela direita, bateu Ronei, a bola explodiu na defesa, ele ficou gritando, pedindo um toque de braço, o árbitro não marcou, mas tem o VAR, vem lá atrás Índio, afasta, tira, Guarani foi bafejado pela sorte, bola dominada, Índio trabalha, faz o lançamento, a bola aberta pela ponta canhota, a bola comprida e espechada, se manda, tenta a passagem, o árbitro parou, marcou falta. Lá pela esquerda, em cima do Bidu, que descia na arrancada, foi aterrado, foi ao solo, falta nele, é falta pro Guarani bater. Agora o lançamento do Índio foi perfeito, né, Batista? Pro Bidu, o jogador tinha velocidade, foi derrubado, a falta pertence à equipe do Guarani, tem o Bidu, tem também o Regis perto da bola, Batista. Falta pela esquerda, vem Regis para fazer a cobrança. 12 minutos passados, etapa primeira. Placar de 0-0. Zagueirada na área. Regis arma, aperta a esquerda para fazer o erguimento. Apenas um homem no bico direito da grande área, não há barreira. Autorizado, Regis levantou na área, subiu o zagueiro, tira, afasta, reboteada, a bola vai sobrar, domina pela direita, tenta a passagem, toca na bola, Índio virando pelo lado direito do campo de ataque para Júlio César, rolou para a chegada no lance, pela direita vem Alisson, afasta, tira, a Bolívia querida sai jogando errado, vem na bola, tentou levar Índio em cima da marcação, a bola tocou na defesa, voltou, vem Bruno Silva, na carrinhagem para roubar. Ele recebe, toca a bola para Índio, virando para Rodrigo Andrade, abriu na lateral para Júlio César, ele trabalha, sai da lateral, vem por dentro, metendo a peta direita em cima da marcação, perdeu, recupera a posse de bola, sai jogando lá atrás o time do Sampaio Correia. Carlos Henrique, bate pesado, agora há pouco, reclamação de um toque de braço lá no Bruno Silva, que estava dentro da área, a sua opinião e também falando do início do jogo, placar de 0-0. Não vi pênalti, achei lance normal, Batista, é um começo muito equilibrado. Eu não gosto muito da opção do Índio, como o Daniel Paulista acabou optando de começo, mas de qualquer maneira o jogo está equilibrado. O Guarani está calmo, marcando bem, mas até agora o 0-0 é absolutamente correto. E para você, Gleger Zorzin, toque de braço, reclamação do time da Bolívia querida. E também o início da partida, no momento tem uma falta, o árbitro pede calma para o Carlão, não dá cartão. Apenas a advertência verbal, uma falta feia do Carlão, diz aí Gleger. Falta dura, né? O Carlão chegou duro ali. Olha, Batista, pra mim não foi pênalti. A bola... O Bruno tava com o braço colado no corpo. Pra mim não foi absolutamente nada. E o jogo é muito equilibrado, sim. Essa pressão do Sampaio é absolutamente normal. O Guarani tem que estar muito atento às jogadas ensaiadas, a bola parada, né? Quase que toma um gol aí agora há pouco, numa tremenda, numa bobagem. Ofensivamente falando, o Guarani precisa melhorar um pouco mais. O Regis é o homem que está fazendo ali o fixo entre os zagueiros, precisa se movimentar um pouco mais e o Júnior Todinho entrar no jogo. Por enquanto o jogo é muito equilibrado. Falta para a Bolívia querida bater. Estamos vendo aí a presença do público. Aos poucos a torcida vai retornando aos estádios com todos os protocolos. E hoje tem aí a presença do público no estádio Castelão. Vem para a bola, para a batida, quase 15 minutos o time do Sampaio Correia. Coloca dois homens ali posicionados, um deles Nadson. Partiu Nadson, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, afasta a defensiva, Todinho ajudando a defesa do time do Guarani. A bola caiu na ponta canhota, vai para lá. Tentou a descida, Nilson Júnior que estava lá no ataque, a bola desviada, vai fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Sampaio Correia bater. Ele estava ajudando aqui pela esquerda, né, Batista? E o último toque foi do jogador da equipe do Guarani. Escanteio para o Sampaio Correia. Nadson com a perna direita vem aí. 15 minutos e meio da etapa primeira, 0-0. Se fecha inteiro o time do Guarani. Partiu o pé direito, levantamento na área. Saiu Rafael Martins.
saiu de soco, a bola vai à linha de fundo, domina Ferreira pela direita, volta para Luiz Gustavo, prepara para fazer o erguimento da bola aterrado, falta, Regis vai tomar cartão. Não gostou muito do que fez ali o árbitro, leva cartão amarelo. Deixa eu dar só uma conferida aqui, Batista, mas o Regis leva cartão amarelo, o jogador do Guarani. Ele deu uma entrada fortíssima, inclusive ele vem com o braço esquerdo, acerta o rosto do adversário, ele sai segurando a bola, beijando a bola, meio que beijando a bola, assim, batendo a bola no rosto. Mas ele cometeu a falta, acertou o nariz do adversário, hein, Marquinhos? Acabou cometendo, não tem nem o que reclamar. O jogador número 78 da equipe do Guarani, advertido ali pelo árbitro da partida, o cearense. Ô Marquinhos, podia me falar que o Rafael Martins foi fazer lá na... Olha lá, ele tava lá onde tá a bola, lá, o Rafael. Saiu do gol pra ir lá reclamar. Reclamar o quê, cara? Não estava pendurado, Batista. Não estava pendurado, portanto o Regis toma cartão amarelo e a falta para o Sampaio Correia. Vem para a bola Nadson. 2 homens na composição da barreira. 17 minutos, etapa primeira, 0-0. Time do Guarani se fecha lá atrás. A Bolívia querida vai colocando 2-4-6 na área. Bateu Nadson, pé direito, levantou, subiu Carlão de cabeça, foi lá em cima, tirou. A bola voltou, pé direito, Nilson Júnior bateu forte, ela desvia lá atrás na zaga do Guarani. Arremesso lateral para o Sampaio. Vem para a bola pela esquerda, Alisson para fazer a reposição para o time da Bolívia querida. Autorizado, poucos jogadores lá na área. Alisson pede para que alguém chegue. Apenas 2 jogadores na área. Autorizado, vai usar a força do braço. Alisson toma distância. Partiu para a lateral do gramado, lançou na área. Ele cabeça lá atrás, Bruno Silva para afastar. E aí o Betinho cometeu a falta. Falta em Regis, campo de defesa. Falta pro Guarani bater lá atrás. Eu pedi um tempinho só para ver se o Regis estava pendurado, Batista, porque são vários jogadores do Guarani que estão advertidos ali com o segundo cartão. 9, Bruno Sávio, Carlão, Diogo Matheus, Eliel, Índio, Lucão do Break, Matheus Ludic, Maxwell e o Rafael Martins, além do técnico Daniel Paulista. Domina o time do Guarani no campo de ataque, vem pra bola. Record tentando a passagem, vem Ronaldo Alves. Ele de perto à direita, entregando, tocando para Carlão, Carlão para Bruno Silva, para Índio, mete o pé canhoto para lançar na lateral para Bidu, matou no peito, dominou, partiu, enfiou o pé canhoto, cruzou na área, chega o zagueiro para tirar, Ronei, agora volta com o time do Guarani, aluga o campo de ataque, Bruno Silva, soltando a bola pela meia esquerda, vem pra bola Bidu, rola, recua, chama Índio, Índio ainda mais atrás, vem para Carlão. Carlão domina, batendo de perto à direita, entregando para Ronaldo Alves. Ele vai para o campo de ataque, abriu pela direita para Diogo Matheus na frente, para Bruno Silva. Volta a bola lá atrás no campo defensivo, Carlão. Ele sai lá pela metade da quarta zaga, vai se enfiando no círculo central. Arranca para fazer o passe, meteu no campo de ataque, vem Todinho. Tirou em cima da marcação, falta nele, falta em Júnior Todinho, campo de ataque intermediária. É falta para o Guarani bater. E o Nadson acabou cometendo a falta, né, Batista? É um jogador habilidoso e ele é responsável também pelas cobranças de escanteio do Sampaio Correia. Regis já bateu. Falta cobrada, Índio domina, bola curta, volta com Bruno Silva, volta no Índio lá pela meia esquerda no campo de ataque. Lançando para Júlio César, ele trabalha, recua, vem chamando para fazer o passe, Bruno Silva pela direita para Ronaldo Alves, ele pisa na bola, arruma, recua, Carlão, vem lá atrás, domina do campo intermediário, solta a bola na frente para Índio, levantou na área, parte o Júlio César, vai para a linha de fundo, tenta enganar a marcação, perdeu, recupera de qualquer jeito, sai jogando lá atrás a Bolívia querida. Luiz Gustavo para Nilson, bate a bola de perto da direita, levanta, chega Ronaldo Alves para afastar, caiu pela esquerda, Júlio César domina para Rodrigo Andrade, rola rasteirinho, entregando no ataque lá pela esquerda, Índio para Bidu, levantou
perdeu a bola para Júlio César, chega tirando lá atrás do zagueiro. Toca para a linha lateral, saiu em arremesso pela esquerda, vem Bidu para cobrar para o time do Guarani, autorizado, lançando para Júlio César pela meia esquerda, 2 a marcá-lo, ele tenta a passagem, não conseguiu, a bola escape, vai fora, o último toque do Bugrino, é arremesso lateral pela direita, campo de defesa para o Sampaio Correia bater. E o árbitro lá deu uma bronca no Júlio César, hein, Batista? Falou, ó, chega, não reclama mais, aqui quem manda sou eu. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Sampaio Correia 0. Guarani 0. Olha, lá em Bragança o gol foi do Ítalo. Red Bull Bragantino 1, Sport 0, primeiro tempo, hein? Alô, Fabiano Santos de Itanhaém, o Alexandre do Cambuí, a família de Grazia lá do São Quirino e o Ivan Felipe Gervasoni e sua esposa Rebeca estão dizendo aqui que vai ser 2-0 pro Guarani. Rádio Bandeirantes. Lançamento no campo de ataque, na correria, vem o Sampaio Correia, Rafael Martins. Veio e conseguiu neutralizar, conseguiu pegar, pegou em definitivo o ataque aí do Sampaio Correia, Marcos Luiz. Mostrou que tá ligado, né, Batista? Só que na reposição acabou saindo de forma errada. Olha o Sampaio Correia de novo aí. Domina outra vez Pimentinha, vem pela meia direita, tenta a penetração em cima dos marcadores do time do Guarani, perdeu. Recupera a posse de bola, o time do Guarani domina Índio, soltando para Bruno Silva, para Índio, perdeu, partiu, lançou pela direita, vem Luiz Gustavo, entrou na área, preparou, limpou, vai bater, chega bem. Bidu, chegou Bidu, salvou o Índio. O Índio errou um passe impressionante. Júlio César domina, lançou para Todinho, dominou o pé canhoto, uma bomba! Defendeu Luiz Daniel. Todinho dentro da área, bateu em cima do goleiro Luiz Daniel, defendeu. Por muito pouco, não saiu o gol do Bugre, Marquinhos. E a jogada foi do Júlio César, percebeu? A entrada do Júnior Todinho no meio da zaga do Sampaio Correia. Ele não deixou nem a bola quicar. Já finalizou para tentar surpreender o Luiz Daniel, que foi obrigado a fazer uma ótima defesa. Olha o Guarani de novo aí, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, Edu Pinheiro no comando. Enquanto isso, você vai participando, mandando para cá suas mensagens de WhatsApp. 971021493. 971021493. Participe. Guarani sai jogando perigosamente. Perdeu a bola. Partiu, vem pra bola. Ciel bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Bruno Silva saiu jogando perigosamente e deixou a bola nos pés do Ciel. É que o Ciel no arremate foi horrível. Enfiou o pé direito e mandou torto e pra fora pela linha de fundo. Que pichotada do capitão do Guarani, hein, Marquinhos? Errou feio o Bruno Silva, hein, Batista? Ele tentou dominar ali como o Franco Baresi, mas acabou não conseguindo. E depois deu a bola pro atacante do Sampaio Correia. Olha o Guarani. Rodrigo Andrade domina, soltando para Júlio César. Tentou o cruzamento na área, mas a bola desviou lá atrás do zagueiro. Sobra com o time do Sampaio Correia lá atrás do campo defensivo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina o time do Guarani na linha de fundo, Júlio César meteu o pé direito, levantou na área, Luiz Gustavo.
de peito, recua para Luiz Daniel, o goleiro pega, sai jogando com o próprio Luiz Gustavo lá pela direita no campo de retaguarda, bola recuada para Alain Godoy, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0. Guarani também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, 21h30, mais 2 jogos em Brasil de Pelotas e Náutico, Cruzeiro e Remo. Continua Red Bull Bragantino 1, Sport 0, primeiro tempo em Bragança. E um abraço para o Luiz no final, 29h34. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Sampaio Correia e o árbitro já parou para marcar uma falta em cima do Roney. Aquele do cabelo psicodélico e é falta pela esquerda. Parece um pica-pau, né? O cabelo todo vermelho, aquele pica-pau do desenho. É falta para o Sampaio bater. Caiu todo desequilibrado na disputa de bola com o Ronaldo Alves. Acabou sofrendo a falta. O Nadson tá pertinho ali, lado esquerdo de ataque do Sampaio Correia, Batista. Falta vem pela esquerda para fazer a cobrança. Vai tomando posição Nadson, o homem da bola parada. E tem cartão amarelo para o Júlio César, hein? Pois é, Batista. Amarelo para o Júlio César, jogador da equipe do Guarani. Nadson cobrou falta para o Sampaio, levantou na área. Bruno Silva tira, a bola caiu com o Regis. Ele domina, soltando para Júlio César. Opa! Falta feia, terrível, Betinho. Ele veio na garganta do Júlio César para matar o contra-ataque. Cartão para ele. É falta para o Guarani bater. É porque ele tinha tomado um chapelaço do Júlio César lá e apelou. Pelo amor de Deus, o que fez ali o Betinho. Amarelo ficou pequeno pelo que ele fez. Agora, o cartão do Júlio César, você se lembra que há mais ou menos 10 minutos eu falei o seguinte, o árbitro chegou para ele e falou, ó, chega, não reclama mais. Ele reclamou, tomou o cartão, né? Eu, sinceramente, eu não vi o que aconteceu com o Júlio César. Porque seria para cartão amarelo. Não, ele, no lance anterior, né, eu não vi o que ele fez. Mas ele ficou discutindo com o árbitro. E por isso acredito que ele tenha falado algo para o árbitro que deu o cartão para ele, Batista. Bom, só se falou um palavrão, né? Xingou a mãe do árbitro, alguma coisa assim. Ô, louco. Porque não vi nenhuma situação de jogo que pudesse levá-lo a tomar o cartão amarelo. De qualquer maneira, está amarelado, também não estava pendurado o Júlio César, né? Não estava pendurado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Carlos Henrique, o bate pesado, 28, placar de 0-0. Quem está melhor do jogo até aqui em CH? Olha, o time do Guarani tá lutando bastante, tá trombando, tá realmente com uma garra muito grande, tá até passando no ponto em algumas faltas, mas bola não tá jogando. Aliás, nem o Sampaio Correia, o jogo não agrada. Domina o time do Guarani, o campo de defesa, Bidu fazendo o lançamento na frente, vem Júlio César, ele carrega em cima da marcação, tentou o passe na frente, errou o passe, recupera a posse de bola, o time da Bolívia, querida, levanta lá pela ponta direita para a chegada no lance do Pimentinha, invadiu a área, meteu o pé canhoto, cruzou na área, tira, afasta Bruno Silva, e depois completa Bidu já fora da área. No lance de segurança, meteu para fora, cedeu arremesso lateral, Luiz Gustavo cobra. Time do Sampaio Correia vai gostando do jogo, 29 minutos, etapa primeira, 0-0. Vem para o campo de ataque pela meia direita, Ferreira tentou a passagem, Índio chegou, afastou, errou, passe o Índio. Dominou lá pela direita, Pimentinha, escapa na marcação, partiu, meteu o pé canhoto, bateu pro gol, Rafael Martins. Pega firme
Índio, mais um erro de passe, o arremate do Pimentinha, Rafael Martins pegou o Marcos Luiz. Depois a gente, fala do Índio, aí todo mundo fala, tá pegando no pé do Índio. Mas errou, né, Batista? Mais uma vez o jogador do Guarani e o chute do Pimentinha com a perna esquerda encaixou o Rafael Martins. Gleger Zorzin com o Índio no time, como é que fica essa plataforma tática, hein, Gleger? O problema é a saída de bola, né, Batista? Você vê que erra demais o Índio, né? Bruno Silva tem essa característica, mas todas as vezes que a bola... Só um minutinho, Gleger. Vamos lá. Domina o time do Guarani. Rodrigo Andrade partiu, levou para a linha de fundo, lançou na área. Chegou Diogo Matheus, tentou levar. Ronei. Chegou de ladrão, roubou, tirou, mas entregou de graça. Carlão dominou para o time do Guarani, tocando para Regis, para Bidu, pé canhoto, uma bomba! Espal no goleiro. Todinho pegou o rebote, mas perdeu a bola. Bidu meteu a perna, canhota e esquentou as luvas do Luiz Daniel. Ele fez uma grande defesa. Time do Guarani vem de novo, dominou. Bidu cruzou na área. Em cima da marcação, Luiz Gustavo sai jogando lá atrás, bate ele perto da direita, entregando para Ferreira. Ferreira na frente, olha o contra-golpe de primeira para Pimentinha. Encarou, Índio tá na marcação. Pimentinha não conseguiu a passagem pelo Índio. Agora ele conseguiu o desarme. Rafael Martins pegou, seguindo o Gleger. Então, Batista, todas as vezes que a bola chega lá do lado esquerdo, na iniciação das jogadas, tá tendo dificuldade com o Índio, né? Ele tem essa cobertura aí, você vê que ele veio ali do lado esquerdo sempre para cobrir as descidas do Bidu e acho interessante, inclusive nesse lance aconteceu exatamente isso, mas a transição do Guarani tá ruim, né? E o Bruno Silva também não tá legalzão não, hoje não tá meio estranho o Bruno Silva, já errou algumas vezes, precisa ajustar, né? O Guarani precisa ter um pouco mais de calma, põe a bola no chão, você vê, com qualidade, vai tocando, vai chegando, vem chegando de novo o Guarani aí, Batista. Domina o time do Guarani, Júlio César passa pela marcação, ajeitou no pé direito, rolou curtinho. A bola pela direita para Júnior Todinho, ele recua para Diogo Matheus pela meia direita, volta para Ronaldo Alves, agora já dentro do círculo central. Carlão dominou, voltou para Ronaldo Alves, na frente para Rodrigo Andrade, marcação de Ronaldo Alves, recuperou a posse de bola para Júlio César, pé direito, levantou na área. Luiz Gustavo vem na entrada da grande área, afasta, tira, levanta ele perto da direita para colocar, para correr, partiu Pimentinha, o marcador pessoal dele é Índio, enfiou o pé na bola, ele viu Pimentinha pela frente, falou o quê? Melhor aqui é bola de segurança, velho. Meteu pra fora. É verdade, como a gente diz, né, Batista? Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Olha o Sampaio aí. Sampaio, Luiz Gustavo, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada, vai pra fora pela linha de fundo. E o Índio colocou aquela bola pra fora e já levantou o braço esquerdo pedindo desculpas. Pediu desculpa pro Rafael Martins, pros dois zagueiros, mas os volantes, os outros, né, os meias. Pediu desculpa também para a torcida, para o presidente Ricardo Moisés. E para o narrador que está aqui também, né, Batistão? Escanteio vem para a bola, o time da Bolívia, querida. Lá pela direita, se fosse no brinco, seria no gol do placar eletrônico. Levantou na área, subiu o toque de cabeça, Nilson Júnior vai embora. Pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. Olha, a falha que aconteceu agora, Batista, depois o Gleger pode me corrigir. Ela foi exatamente como aconteceu também no jogo contra o Confiança, no posicionamento da zaga, onde aparece um zagueiro do time adversário, como foi agora o Nilson Júnior. Isso aí é erro de posicionamento, tiro de meta, hein, Batista? Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. A matéria do jogo de hoje estará lá com a assinatura do Júlio Nascimento. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o Portal CB também nas redes sociais e no YouTube. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 34, quase 35, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Brasileiro Série B, Bezona. Estádio Castelão em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani 0. Sim, em Bragança, primeiro tempo, hein? De Red Bull Bragantino 1, Sport 0. Alô, Léo Bugrino, Jardim Amanda 2, diz que vai ser 1-0. Adilson Souza conosco, de Salvador, o Paulo Ridolfi e o Edson Marinelli, dizendo aqui que o Guarani não quer jogar bola. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Rony tocando a bola pela direita, lançamento na lateral da grande área para Pimentinha, limpou, pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça, gol! 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 Ciel é do Sampaio! Sampaio, o teu time é uma consagração. Na marca de 35 minutos passados, primeiro tempo. Lançamento pela lateral da grande área. Pimentinha dominou de perto a canhota. Levantou, cruzado no meio dos dois zagueiros. Subiu Ciel, camisa 99, e mandou a bola para o fundo da rede. Ronaldo Alves e Diogo Matheus dormiram. E o Ciel chegou de cabeça para estufar a rede. Sampaio Correia 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Mas que sono, hein, Batista? Do Ronaldo Alves e do Diogo Matheus. E também uma vacilada lá do outro lado na marcação do Bidu e também do Índio, que permitiram o cruzamento. O árbitro está consultando o VAR, como é de praxe, mas o Ciel foi para a rede, abre o marcador no Castelão, 1-0, Batista. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região, com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e debate com o time de melhores comentaristas da TV regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Estamos esperando. O árbitro está checando com o VAR para ver se realmente está tudo certo. A televisão está repetindo. Não há impedimento. Não tem. Mas ele anulou o gol. Anulou o gol. Ele está anulado. Acho que ele deu impedimento do Pimentinha no primeiro lance, Batista. Foi o primeiro lance. Foi o primeiro lance. O Ciel não estava impedido, mas o lance, quando chegou na cabeça do Ciel, já estava viciado. Isso. E aí, CH, o árbitro anulou o gol do Sampaio. Tá certo, o Pimentinha na origem estava impedido, Batista. E para você, Gleger Zorzinha, acertou o árbitro. Eu fiquei na dúvida, Batista. O Diogo Matheus aqui do lado, aqui, me parece que estava ali o Pimentinha na mesma linha. Fiquei na dúvida, mas tem aí a tecnologia e o VAR anula o gol numa tremenda de uma bobagem, né? Do miolo defensivo do Guarani. Começando lá pelo Bidu, que deu espaço, deu liberdade pro Pimentinha. E aqui, pô, Ronaldo Alves, um zagueiro experiente. Diogo Matheus também, fica marcando a bola, pô. Só tinha ele dentro da área. Esses vacilos, ainda bem que o gol foi anulado, porque senão seria um baita de um prejuízo pro Guarani. O gol foi anulado, mas o lance não deixa de merecer críticas, né? Porque o Guarani foi salvo pelo VAR, mas o gol poderia sim ter valido, né? Esse lance aí, Diogo Matheus dando a condição. Só que o VAR tem errado uma barbaridade. Quer dizer, o VAR não, né? Colocar direito, porque o VAR não erra, é tecnologia eletrônica, não tem como errar. É quem interpreta o VAR. Então, no caso aí, o Sampaio Correia foi prejudicado, melhor para o Guarani. Bola parada pela direita, falta para o Guarani bater Marcos Luiz. E o Regis está ali perto da bola, a falta a favor da equipe do Guarani, Batistão. Falta pela direita no campo de ataque para o time do Bugre. Placar de 0-0. O time do Sampaio Correia marcou o gol, mas o gol foi anulado. Falta autorizado. Partiu o Diogo Matheus, levantou na área para o Carlão. A bola tocou na defesa, não está valendo nada. Falta do Carlão. E no lance anterior, Batista, cartão para o Ferreira, número 8 do Sampaio.
Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, Estádio Castelão, capital São Luís, capital do Maranhão. Conferindo o placar do jogo, Sampaio Correia 0, Guarani também 0. Sim, ainda a Série B amanhã, 20h30, São Januário, Vasco e CSA. Primeiro tempo em Bragança, Brasileirão, Red Bull Bragantino 1, gol do Ítalo, Sport 0. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa um like lá para nós. Legal ter a sua participação. Assine lá o canal. Muitos assinantes bombando. Muito obrigado pela sua participação pelo YouTube. Vem pra bola, domina o time do Sampaio Correia. 41 minutos passados da etapa primeira, placar de 0-0. Agora há pouco a televisão mostrou a imagem do VAR. Parametrado, né? Feito aquela risca, colocou a risca e pela risca do computador do VAR, o jogador do Sampaio Correia, Pimentinha, realmente estava impedido. Não o Ciel que fez o gol, mas o Pimentinha. Portanto, aquela impressão de que o Diogo Matheus estava dando condições, pelo computador não estava. Acertou então o VAR. Domina lá atrás, time do Sampaio Correia. Alan Godoy soltou para Nilson Júnior. Ele faz o lançamento lá pela ponta canhota. Vai para lá, Alisson não conseguiu chegar. A bola saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani bater. Ele derrubou os fotógrafos ali atrás da placa, né, Batista, de publicidade. E manda um abraço aí pro Bruno Guzmán. Tá curtindo a transmissão da Bandeirantes. É seu fã, hein, Batistão? E eu também sou fã dele, é um excelente, um dos melhores guitarristas do Brasil. Bruno Guzmán, o homem da guitarra, hino do Guarani na guitarra. Grande abraço, Bruno Guzmán. Muito obrigado aí pela audiência. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. São duas lojas em Campinas. A loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, já inaugurada e funcionando, na Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. 43 minutos, etapa primeira, placar de 0-0. Eu tenho um comunicado para fazer agora. Tem coisa que é legal. Pois não. Tem coisa que é super legal. Muito obrigado, comunicado. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas tem um oferecimento. Depois desse ataque, Regis lançou lá na ponta canhota para Júlio César. Errou o passe o Júlio César. Tentou fazer um passe de trivela, mas o Júlio César recupera a posse de bola, tenta arrancar, foi travado pelo Luiz Gustavo, é falta nele. Falta para o Guarani bater, tá caído, foi aterrado o Júlio César. E aqui na Bandeirantes, você curte o jogo aberto com Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Júlio César está recuperado, a falta marcada na beirada do campo, 44 minutos.
O árbitro não deu falta não, hein? Deu só arremesso lateral. E até agora não levantou também a placa do acréscimo ali também não, hein, Batista? Índio domina, soltando o jogo na frente para Regis. Regis não conseguiu dominar, o passe também não foi legal do Índio. No contragolpe, o árbitro para marcar a falta. É falta no Ciel, o homem que marcou o gol, mas o gol não valeu. É falta para o Sampaio Correia. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Nilson Júnior domina, bate, levanta, ele aperta a canhota, bola aberta para Pimentinha. Acionou pela ponta direita, Bidu na marcação, tira. Tomando o Pimentinha, meteu para a linha lateral. Arremesso, vem para a bola, Pimentinha. Repõe para Luiz Gustavo lá pela direita, não cobrou. Arremesso lateral, Pimentinha abdicou da função, deixando-a para Luiz Gustavo. Este cobra para Ronei. Voltando a bola, domina, bate, levanta, ele aperta a canhota. Betinho subiu, Diogo Matheus para afastar, tira. A bola volta, reboteada com a Bolívia querida. Domina Betinho, bate, ele aperta a direita, soltando por dentro, vem para Madison. Enfiou para Betinho de perna direita, erra o passe no último terço do campo, recupera a posse de bola o time do Guarani, vem Júnior Todinho, ele esperou a chegada do Alisson para ganhar o arremesso lateral. Inacreditável, a temperatura está alta, né, próxima de 30 graus, mas parece que o Todinho já está cansado, velho. Tá terminando o primeiro tempo e o Todinho já está cansadão. E olha lá, o Ronaldo Alves levou a mão na virilha. Você teve essa impressão também do Todinho, Batista? Porque no lance, ele tipo assim, esperou o adversário chegar para, ufa, tô livre, porque mostrou cansadão, hein? Ele tinha que arrancar, né, o Marquinhos? Quando ele percebeu que não ia dar para ele. Isso. Ou seja, ia estourar as fibras do corpo. Então, só não esperia, né? Malandro velho, né? Macaco velho, aquele cara que realmente vai na esperi. Esperou a chegada do lateral e ganhou o arremesso lateral para que ele pudesse puxar o fôlego. Você falou do Ronaldo Guarani, Alves. vem com Regis no campo de ataque, erra o passe, arma o contra-ataque do time da Bolívia querida. Adson recebe atrás de perna direita, aciona Pimentinha lá pela ponta direita, Pimentinha vai ao solo, mas a bola já havia transposto a linha lateral, o Bidu estava no lance, é arremesso lateral que ele cobra. Recuando, entregando para Carlão para Índio pela meia canhota, solta a bola de perna, a canhota na frente para Júlio César, tenta girar, falta, vai sair cartão. Entrada por baixo, entrada forte. Nadson é quem estava lá na bola, foi amarelado, falta para o Guarani bater. E o Júlio César está sendo caçado dentro de campo. O Nadson recebe o amarelo e você falou há pouco do Ronaldo Alves, lembrando que no banco tem o Luiz Gustavo, Batista. Num primeiro momento, né, o Gleger levou a mão na virilha, mas não sei se preocupação e tal. Eu tô achando, viu, Batista, que pegou nas partes baixas. Entendi. Essa é a impressão que eu tive. Partes baixas e salientes. Exatamente. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, placar de 0-0, Sampaio Correia e Guarani. Vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, meu grande amigo. Roberto Japonês também não concorda com a escalação do Daniel Paulista. Nesse momento, Marcos Luiz, você tá achando o jogo lento, rapaz. Não sei se é muito calor lá, a coisa lá parece o gramadão, grama alta. Enfim, intervalo, tá aí o público. Marcos Luiz, será que alguém vai falar? Júnior Todinho vai falar sobre esse primeiro tempo do Guarani, resultado 0-0 até agora. Um ponto que o Guarani está arrancando fora de casa no Castelão. A gente criou, só consertar alguns erros aí que vem acontecendo e ver o que o professor tem a falar. E a gente acertar aquele último passe para poder fazer o gol e sair com a vitória. Acertar o último passe é o que está falando o Júnior Todinho, Edu. Bom, parabéns para você que entendeu alguma coisa. Eu não entendi nada. Fala muito depressa. Você fala para você também. Você tá no monitor mais rápido que eu. Foi no cacuete que eu passei. Mas pensando que ninguém fosse falar. Mas coisa incrível. Você sabe que agora no WhatsApp você aperta um botãozinho do lado ali e dá uma acelerada no áudio, né? Foi 1.5. 1.5 e 2.0. Esse aí acho que estava no 2.0.
3.0. Eu também não entendi nada. E o Ciel? E o Ciel também vai falar. Vamos ouvir o jogador do Sampaio. Desse. E eles dão um impedimento, mas isso aí. Esquecer isso aí. Vamos ver o que o professor tem para acertar ali no vestiário agora. Pra gente voltar no segundo tempo mais esperto, mais atento. Eu tenho certeza que as oportunidades vão aparecer ali e a gente tá pronto para fazer os gols. Aí o Ciel, autor do gol que foi anulado. O Ciel me lembrou, Edu, e você vai dar risada. Tinha um jogador que atuou no Guarani que o nome era assim exótico, como é o Ciel, era Siloé. Siloé, lembra? isso. Aí o Marcelo Tasso, muito sarrista, adorava narrar o gol do Siloé imitando o Batista. Lembra disso aí, não? Siloé 2013. É isso mesmo. É uma época muito difícil do Guarani, 2013, Siloé. Muito bem, Marcos Luiz. Olha, o Guarani está jogando. Me ajuda aqui, por favor. A escalação do Guarani, sendo que Thales e Bruno Sávio suspensos, Marquinhos. O Rafael Martins é 1, Diogo Matheus 13, Ronaldo Alves 22, 50 Carlão 20 para Bidu, meia dúzia Bruno Silva 32, Rodrigo Andrade 23, Índio 78, Regis 94, Júlio César 93, Júnior Todinho. Já o banco, Daniel Paulista perdeu o comando, né? Não concorda aqui o Guilherme de Jaguariúna. O banco, Marcos Luiz. Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Luiz Gustavo, Eliel, Andrigo, Pablo, Alan Victor, Maxwell e Lucão do Break. Muito bem, Edu, tem que tirar o Regis, não tá bem, assinado Adilson Souza, entre outras, hein? Entre outras aqui, pelo amor de Deus, quem não quer mais jogar no Guarani? Pede pra sair. É o final 8800. Vamos lá, CH, vamos comentar. 0-0 é o seguinte, chance, Guarani, 2 chutes, 22 minutos, o Todinho e a 31 o Bidu. Em ambas o goleiro pegou, foram boas defesas e teve esse gol anulado a 35 do Ciel, um cruzamento do Pimentinha para cima do Bidu, cruzou e aí o Ronaldo Alves e o Diego Matheus não acompanharam, de cabeça fez o Ciel, mas foi anulado pelo VAR. 0-0 CH. O jogo não agradou no primeiro tempo, Edu. Não agradou. Para um time que precisa vencer, o Guarani adotar esse jeito de atuar, um jeito que eu não me lembro de outra oportunidade, o professor Daniel Paulista ter colocado em campo, foi uma grande confusão. Jogo sem influência, time modorrento, macambúzio, letárgico. Eu, sinceramente, se ele colocou o Índio para marcar o Pimentinha, meu Deus do céu. Imagine contra um jogador de uma outra categoria, então ele entra com uma 12 dentro do campo. Pelo amor de Deus, não dá para entender o que o técnico fez. Não dá para entender. Não tem justificativa colocar 3 volantes precisando ganhar o jogo. Ele poderia até colocar o Pablo. Ficamos aí um programa inteiro hoje, eu, o Gleger, o Tigrão, discutindo, debatendo. Ele aparece com um Índio. O time tá... Bom, o Regis, ele tá desse jeito irritado porque não consegue pegar na bola. Não tem qualidade para levar para ele. Além da falta de velocidade, de ritmo. O time não tem ritmo. Os volantes, eles pisam e jogam para o lado, pisa e joga para trás. E é só ligação direta. Veja só que o Índio está fazendo o municiamento dos homens de frente. Eu vou repetir. O Índio está fazendo, às vezes, para municiar os jogadores de ataque. Pelo amor de Deus, ele tem que tirar uma dessas invencionices dele para colocar um atacante. Para colocar um cara que pense o jogo, que jogue minimamente, faça uma tabela. O Guarani não fez nada no primeiro tempo. Aquele lance do Todinho foi um lance casual. Time sem vibração, um time lento, sem vontade. No gol, que para mim foi bem anulado. Para mim o Pimentinha estava em impedimento. No cruzamento, o seu Bidu vira o corpo. O seu Ronaldo Alves fica olhando para o céu. Não parece que o Guarani do Pinheiro precisa vencer o jogo. Na atitude, não parece. Não parece. O seu Rodrigo Andrade participou do primeiro tempo, porque eu não vi o Batista falar o nome dele. Eu não vi. O seu Bidu tá de novo uma gracinha no jogo. Uma gracinha. Seu Bruno Silva desconectado do jogo. Quer dizer, desse jeito fica difícil, né, Batista? O Edu, fica difícil.
Você ficar aqui alimentando uma situação de esperança quando toda rodada ajuda o time. Agora, se o treinador começa a inventar e o comportamento do time não muda, aí não tem milagre. Pode até ganhar o jogo numa bola bandida no segundo tempo, mas com essa arrumação ou com a falta dela, vai ganhar o quê? Vai jogar como? Vai classificar em que dia? Desculpa, primeiro tempo do Guarani foi decepcionante. Eu espero que o professor Daniel Paulista arrume a besteira que ele fez, tirando um desses volantes e colocando o Guarani, que foi repetido por ele, que é um cara conservador, em 90% dos jogos dele como comandante do Guarani. Ele vai inventar um jogo desse, onde só a vitória interessa? Ó, Edu, dá licença, não dá para entender, viu? Sinceramente, desculpe o desabafo, mas não dá para entender. Olha, eu só vou ler aqui a primeira frase de algumas mensagens. O 6321 tem que tirar o índio e colocar Alan Victor. O 0051 tá bravo com a diretoria. O 2017, a torcida já tá com o saco cheio. O 7371, mandando um abraço a todos nós, muito obrigado. O 1786 achou que conseguiu colocar o time numa pior situação. O 2792, cadê a mudança de postura? E assim vai. Nosso muito obrigado a todos, a revolta aqui é geral, 0-0. Olha, lá em Bragança, intervalo, Red Bull Bragantino 1, gol do Ítalo, Sport 0, e às 20h30 tem Brasil de Pelotas e Náutico, Cruzeiro e Remo, e já Gleger Zorzinho vai opinar. Intervalo, Sampaio Correia 0, Guarani também 0. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, bem rede balançando. É bola! A bola não balançou porque o goleiro pegou 22 minutos. Olha, o Júlio César lança Júnior Todinho, hein, Batistão? Júlio César domina, lançou pra Todinho, dominou, pé canhoto, uma bomba! Defendeu Luiz Daniel! Todinho dentro da área, bateu em cima do goleiro Luiz Daniel, defendeu por muito pouco, não saiu o gol do Bugre, Marquinhos. E a jogada foi do Júlio César, percebeu? Então, cara, aí o goleiro faz a defesa, tira a defesa, e aí o Sampaio Correia desceu, foi tiro de meta, e o Rafael Martins cobrou pro Ronaldo Alves rolou pro Bruno Silva, e o Bruno Silva perdeu a bola. E o Ciel isolou, hein? O Ciel isolou dentro da área, perdeu a chance do Sampaio Correia. Vamos ao chute do Bidu. Aos 31 minutos foi assim. Tocando para Regis, para Bidu, pé canhoto, uma bomba! Espal no goleiro. Todinho pegou o rebote, mas perdeu a bola. Bidu meteu a perna canhota e esquentou as luvas do Luiz Daniel. Ele fez uma grande defesa. Muito bem, ficou nisso, intervalo 0-0. Edu, boa noite a todos. O Bidu continua falhando e o CH tem razão, assinado Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Um abraço, viu, Edinho? Muito obrigado. Vamos comentar agora 20 horas, pontualmente, 20 horas. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Diga lá, Gleger. Você sabe que eu dizia isso antes de começar o jogo, né? Não que o Daniel Paulista esteja errado ou esteja certo, mas, poxa vida, ele, em momento algum, essa é a 32ª rodada, correto, Edu? Exatamente, 32ª. 32ª rodada. Em momento algum da competição, ele propôs um jogo com 3 volantes. Em momento algum da competição, ele colocou o Regis para jogar de centroavante.
Em momento algum da competição ele fez isso. Será que ele teve tempo para treinar o time, para vir com essa plataforma? E tá dando totalmente... Olha, ele tem que fazer 2 substituições urgentes. Ele tem que tirar o Índio, tá? De cara. Tem que tirar o Índio e tem que tirar o Júnior Todinho. Ele tem que tirar esses 2 jogadores. Porque as coisas... Senão ele vai perder o jogo. Se ele não mudar a estrutura, se ele não mudar a plataforma, ele perde o jogo. O Guarani não consegue, a gente percebe que não consegue trocar. Você lembra aquele Guarani envolvente, tocando? E nós falávamos quantas vezes eu, CH, Tigrão, Batista, aqui no microfone falando, ó, o forte do Guarani é o meio de campo. Ou o Guarani ganha jogos ali no meio de campo. Ó, se o meio de campo do Guarani não funcionar, as coisas não andam dentro do jogo. Quantas? Nós falamos 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Ah, mas o Daniel não tem uma alternativa, não tem uma opção para jogar ali no lugar que deixou o Davó, ele não conseguiu achar. Como não, gente? Como não? Por que ele não coloca o Alan Vitor? Quer outro jogador? Por que ele não coloca o menino que nem tá no banco aí, o Renanzinho, né? Que nem tá indo mais pro banco? Por que ele não dá uma oportunidade, então, já que ele quer jogar dessa forma, de 2 meias lá com o Andrigo? Já que vai mudar o meio de campo, por que não colocou o Andrigo para jogar ao lado do Regis? Aí você solta o Júnior Todinho com o Júlio César à frente e para ver o que dá. Por que ele não fez isso? Quer mudar o meio? Mas não, pô, ele tá precisando ganhar um jogo. Ele tá precisando ganhar um jogo. Olha, Edu, na minha opinião, eu olhei o lance 1 milhão de vezes. Inclusive, a central do apito tá dizendo que foi gol legal, né? Tava na mesma linha lá, que foi gol legal, que errou o VAR. E eu tava olhando aqui, olhei diversas vezes, e realmente, pra mim, a impressão que eu tive no momento, e eu disse isso aqui, que eu fiquei na dúvida, pra mim o gol foi legal, hein? Pra mim o gol foi legal, o VAR ajudou o Guarani. Porque se sai 1-0, ia dar um perereco nesse segundo tempo aí, e não ia ter como segurar, não. Porque o Guarani joga muito mal. Joga muito mal, as linhas estão espaçadas, né? Não tem recomposição pelos lados. Você vê o Todinho não consegue recompor lá pelo lado direito. E o que acontece? Teve aí um chute ou outro, teve uma chegada ou outra, mas muito pouco para um time que está brigando por uma das vagas. Que fala em acesso. Jogando contra o Sampaio Corrêa, com todo respeito, né, gente? Com todo respeito ao time do Sampaio Corrêa, pelo amor de Deus, tecnicamente. Muito limitado, mas muito limitado. E o Guarani está tomando um sufoco danado. Ninguém detectou ainda que o seu Pimentinha, que é o jogador que desequilibra, que é o seu Pimentinha que dá o desencaixe de marcação. Será que não dá pra falar, ô Bidu, encosta no cara? Ô Índio, sai daí, deixa a recomposição com o Júlio César. O que você tá fazendo aí toda hora ali, tentando ficar correndo atrás do Pimentinha? Não vai chegar, não vai conseguir. O Guarani jogou muito mal. Agora, o Daniel Paulista precisa de 2 substituições. Ele tirar o Índio de cara. Tira o Índio, coloca o Alan Vitor. Traz lá o Todinho. Eu tiraria o Todinho também, tá? Sabe, eu daria uma oportunidade ao Lucão do break. Voltaria com o Lucão do break. Pra uma bola parada, pra ficar lá infernizando os zagueiros. Porque o Todinho é um jogador a menos. O Todinho em campo, o Guarani tá com um jogador a menos. Ele não corre, ele não recompõe, ele pega na bola, ré o passe, ele não faz absolutamente nada. Até vem aquele chute lá numa boa defesa, mas muito pouco. Aliás, quase nada para um time que está brigando por uma das vagas. Então, Edu, ouvintes, Carlos Batista, se ele não mudar, se ele não vier com uma substituição, mudar essa plataforma, o Guarani corre sérios riscos de perder esse jogo, de perder o jogo. Ou ele dá um chacoalhão, dá um choque lá para ver se melhora alguma coisa. Mas não tem como, sabe por quê? Porque a plataforma está desenhada, o jogo está desenhado. E o treinador lá, o Felipe Surian, já detectou isso aí. Ó, lado esquerdo. Ó, lado esquerdo. E toda hora lá. Então, tomara que ele tenha dado uma ajeitada nesse time, tomara que ele tenha dado uma organizada para que o Guarani possa mudar a atitude, possa mudar a intensidade do jogo. Porque, vou repetir, Batista, se continuar desse jeito, perde o jogo. Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o Bate Pesado, os comentaristas dentro do intervalo diferente e inteligente do Rádio Brasileiro, que teve o comando de Edu Pinheiro.
Movimentação dos times, voltando para o segundo tempo, Marcos Luiz observou, tem alguma alteração? Num primeiro momento, observando ali, não, Batista. Agora o árbitro colocou a mão assim no bolso do cartão e conversou ali com alguns jogadores do Guarani. Eu vou prestar atenção aí no cearense para ver se pintou algum cartão. Mas vai começar o segundo tempo, Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final, placar de 0-0. O time do Sampaio marcou um gol, mas o gol foi anulado. Impedimento na origem. A origem da jogada, Pimentinha estava impedido, Cial marcou o gol e não valeu. 0-0. Saída de bola pertence ao time da Bolívia, querida. Já que no primeiro tempo foi o Guarani que joga hoje todo de branco. Quem saiu jogando no segundo tempo, então, o time da casa, o Sampaio Correia, vai sair jogando. O árbitro fica observando ali, né? O quarto árbitro, esperando, portanto, um contato, um sinal, para que possa autorizar o início da partida. Placar de 0-0, agora tudo certo, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! O time do Sampaio Correia, Pimentinha pra Ciel, bateu pro gol, vai embora pra fora pela linha de fundo. Passou pela marcação, sem ninguém na marcação, nem Bidu, nem Índio. Ciel na área, pé direito, bateu cruzado e ele errou. Errou, mandou pra fora, tiro de meta pro Guarani bater. E anota aí, Batista, alteração no Sampaio Correia. Saiu Betinho, entrou Baraca com a número 16. Baraca 16 está no jogo. Baraca, camisa número 16, está jogando no segundo tempo. Entrou no lugar do Betinho, que estava amarelado. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E aí, Gleger, Zorzinho, o técnico Daniel Paulista não mexeu. Você faria alguma alteração, hein, Gleger? Sim, faria. Colocaria o Alan Vitor no lugar do Índio. Deslocaria o Todinho para jogar por dentro e o Alan Vitor pelo lado direito. Domina o time do Guarani, vem com o Índio, bola aberta pela ponta. Bidu tentou dominar, falta. O árbitro parou, marcou Luiz Gustavo. Parou na falta o Bidu, que descia pela lateral da grande área. Falta para o Guarani bater. E a falta aconteceu sim, Batista, em cima ali do Bidu. O jogador da equipe do Sampaio Correia ficou reclamando. E no momento, inclusive, que o Bidu já tinha dado corte para fazer o cruzamento. A falta pertence à equipe do Guarani. Tá chegando o Diogo Matheus e tem também o Regis. Os dois por ali. 2 minutos e meio, etapa final. Time do Guarani tem falta pela esquerda para fazer a cobrança. Diogo Matheus arma, aperta a direita. Se fosse no brinco de ouro, seria no gol do placar eletrônico. Zagueira da Bugrina na área. Autorizado, 2 da barreira. Diogo Matheus levantou na área, subiu lá atrás, o zagueiro tira. A bola voltou, Carlão tocou a bola na área. Vem Índio, bateu mascado. Luiz Daniel fez a defesa, Marquinhos. E não deu rebote, né? Tranquilo, até porque se desse o rebote, quem estava por ali era o Todinho. Melhor para a equipe do Guarani, que recupera a bola, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Daniel Paulista não mexeu, você mexeria? Com certeza, Batista, tem que tirar o Índio do jogo, ou o Rodrigo Andrade para colocar o Alan Vitor. Já deveria ter feito isso. A sua informação, Edu Pinheiro. Segundo gol do Red Bull Bragantino, Leonardo, segundo tempo, hein? Red Bull Bragantino 2, Sport 0. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos.
Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Cor Bela. Domina o time do Guarani, Júlio César, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Luiz Daniel com enorme facilidade. Pegou firme, sem rebote. Alguma vez você já segurou assim com enorme facilidade, Batista? Olha, com enorme facilidade, sim. Bola dominada no campo de defesa, vem lá atrás, trabalha Langodoy, recolhe, domina, faz um passe curto, o jogo é lento, sai jogando lá atrás na peça de defesa, Ferreira para fazer o passe na bola invertida para Alisson pela esquerda, soltou por dentro, voltou, Alisson dominou, vem por dentro, levou na perna canhota, chegou, tirou, afastou o Índio, a bola voltou, sobrou pela esquerda, penetra, tenta levar em cima da marcação, a bola pelo lado canhoto no campo de ataque, aperta, vem para a bola, ninguém marca, a bola cruzada, passa por todo mundo, sobrou no fundo, Pimentinha dominou, limpou, tentou, balança o corpo na dança, chega Índio na marcação, tirou a bola, voltou, sobrou pela direita no campo de ataque, Luiz Gustavo, vai pro solo, o árbitro parou, marcou falta pro Sampaio bater. E a falta aconteceu em cima, exatamente, Batista, do jogador que está ali reclamando, que é o Luiz Gustavo. Ele sofreu a falta, tá chegando ali para a cobrança o Pimentinha e é uma falta perigosa, o Índio tá tentando catimbar por ali. A falta aqui, ó, do lado direito de ataque da Bolívia querida. 5 minutos passados, etapa final. Vem rente, arrisca lateral, a falta para o Sampaio Correia. Vem Nadson, autorizado, o time do Sampaio coloca 2 lá dentro da área, mais 3 no rebote. Parte o Nadson, pé direito, levantou na área, subiu o Carlão. Tira, no rebote apareceu Luiz Gustavo para dominar para o Sampaio Correia. Ele gira em cima do próprio eixo, recua tocando no campo de defesa. Vem para fazer o passe, Nadson, vem pela meia direita, escapa em cima de Regis, que está na marcação, já faz o passe pela meia canhota, vem pra bola, dominou, Ronei entrou na área, rolou pela esquerda, Ciel, levantamento cruzado, subiu o Carlão, tira, a bola sobrou com o time do Guarani, Regis pra Júlio César, levantou pra Todinho, o goleiro abandona a sua meta, Luiz Daniel vem com a aperta direita, afasta, tira, caiu na cabeça do Índio, ele levanta no ataque pra Regis, falta por trás, Regis tem pressa, cobra, soltando para Índio, vem para Bruno Silva por dentro, de perna direita, passe completamente equivocado, hein? 3 jogadores em condições de receber, Bruno Silva tenta um passe totalmente equivocado, hein, Marquinhos? Tá meio que, assim, meio perdidão também. Eu não tô gostando do Bruno Silva não, Batista. Não sei se ele tá preocupado com o Índio. Não tá bem o capitão do Guarani, 0-0 o jogo. 0-0, Rodrigo Andrade cometeu uma falta agora no Ronei. O árbitro parou, marcou a falta para o time da Bolívia querida. Estamos com 7 minutos, etapa final. Lançamento vem, Pimentinha, pé direito, cruzou na área. O toque do Ciel em cima do zagueiro, tira. A bola voltou. Time do Sampaio Correia tá abrasivo. Agressivo, tá espremendo o Guarani no segundo tempo. Lançamento aberto pela ponta direita para Pimentinha. Encara, vem, Bidu na marcação. Dobra a marcação, chega Índio. Índio chegou, deu bote, tomou. Recolhe, toca na frente, tenta a passagem, erra o passe. Vem pra bola, Luiz Gustavo tentou levar Índio. Vem de novo, tira. Entrega de graça de novo. Ferreira, pé direito, levantou na área para Ciel de cabeça, a bola vai embora. O árbitro pegou um desvio, escanteio. O Índio é inacreditável, ele toma a bola e entrega pro adversário, toma a bola e entrega pro adversário. Pô, ele tá com palhaçada, pô, tá tirando com a minha cara, não é? Tá dando uma de Robin Hood, né, Batista? Tirando do rico para dando pro pobre. Claro, guardado as devidas proporções. Mas ganha escanteio, Nadson vai bater. Nadson aí está autorizado, 8 minutos, escanteio.
Vem pra bola pra batida, zagueirada da Bolívia, querida na área, fez o levantamento, vem, tira, Rafael Martins, a bola voltou, Rony, pé direito, bateu, trava, Regis. A bola caiu com o Júlio César, ele domina, soltando pra Regis, não tem fôlego, chegou atrasado, recupera a posse de bola, vem o Sampaio, domina pela esquerda no campo de ataque, na bola para fazer o passe, Ferreira rolou, soltou no fundo, partiu Alisson, levantou, bola cruzada, rasga Ronaldo Alves, tira, expulsa a bola da área, jogou para fora, para a linha lateral em arremesso pela esquerda, Alisson tem pressa, cobra, soltando pela esquerda, Nilson Júnior domina, não tá valendo nada, o árbitro mandou cobrar de novo, porque o goleiro do Guarani está sentindo. E o árbitro Rafael Martins, né, fica agachado, agachadinho. E vai ter uma alteração no bugre ali, hein, Marquinhos? Sai Júnior Todinho, 93, entra Alan Victor com a 29. Júnior Todinho vai embora, Alan Victor com a 29 no jogo. E aí, CH, Alan Victor, 9 minutos, o tempo é bom, hein, CH? Mas essa coisa desse monte de volante no meio campo, eu não engulo essa situação. Tá entrando quem já deveria ter mudado no intervalo. Se qualquer a estratégia do treinador tirar com 9 do segundo tempo, porque não tirou no intervalo. Ele tem que tirar um dos volantes, Batista. Senão o time não vai ganhar. A bola não chega lá na frente. Fica isolado lá o Alan Victor e o coitado do Regis correndo que nem um louco e a bola não chega no pé dele. Completamente errada essa maneira do Guarani jogar no segundo tempo. E pra você, Gleger, muda aí o time do Guarani, hein, Gleger? Mudou, mas o que tem que mudar ele não mexeu, né? Tem que mudar esse meio de campo. Não dá pra... O coitado do Regis, tá dando até dó do Regis. Não tá pegando na bola, correndo atrás de zagueiro, tentando uma escapada ou outra, mas não dá, não é a característica do jogador, né? Matou o Regis no jogo, um jogador de armação, de articulação, de chegada, de levar essa bola com qualidade. Agora não tem isso, não tem armação. Tenta aí um chutão ou outro que dá certo, né? Porque o Índio tá todo aí, até chutão o Índio consegue errar. Então, precisaria ter mudado no meio de campo. Tira um dos volantes, traz o Todinho por dentro, coloca o Regis de novo na sua posição de origem, deixa o Alan Victor pelo lado, e aí você fica com 2 volantes. O Guarani tá próximo de tomar o gol, viu, Batista? E olha, nós estamos apenas com 11 minutos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Diogo Matheus domina o time do Guarani, vai nas imediações da área, pé direito, faz o lançamento errado. Luiz Gustavo tira e arma o contra-ataque, entregando para Pimentinha pela ponta direita. Ele vai subindo e está na marcação. Bidu, Pimentinha vem por dentro, entrada na área, fez o lançamento, chega Bruno Silva para afastar, tira. A bola sobrou no campo de defesa, vem Alan Victor para dominar, soltando para Regis, tentou um passe, ele aperta a canhota no meio do caminho, apareceu Alan Godoy, afasta, tiro. O time da Bolívia, querida, vem no contra-golpe, Rony domina lá pela esquerda, vem para fazer o passe, lançou no fundo do campo, bola muito comprida, vai chegar, não conseguiu chegar, conseguiu, dominou Ciel, girou, tocou na lateral, Alisson cruzou na área, Bruno Silva chega para tirar, tocou pela direita, o árbitro parou, marcou falta no Júlio César. Eu sigo com o giro do placar. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Castelão em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani 0. Olha ainda a Série B 2030 no Independência, tem Cruzeiro e Remo. Um abraço pro Riva Belelé, lá de Santa Rita do Passa Quatro, o Edivalmir, muito obrigado, e Eugênio do Flamboyant, e lá de Jales, o Jair. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani, vem pra bola Bidu, tocando, rolando, volta pela meia no campo de ataque, tenta a arrancada, Bidu vai pra lateral, o passe foi errado, o Guarani reclama de uma falta, Bidu perdeu, agora marca falta para o Sampaio Correia. Mandar um grande abraço aqui, tá curtindo pelo nosso canal no YouTube.
Doutor Gustavo Matos, cardiologista, bugrino da pele até o osso, está dizendo aqui, ó, pelo visto estamos mal mesmo. Acha que os jogadores já estão pensando em pegar férias antecipadas. Grande abraço. Não tem justificativa, né, Marquinhos? Porque o time do Guarani tem reais possibilidades. E confrontos. Vai enfrentar os confrontos diretos, sim, né? Avaí, Goiás. O primeiro é o Vasco agora, dia 4, né? Dia 4 é o Vasco, depois joga com o Avaí, joga com o Goiás e o último é com o Botafogo. Né? São confrontos, o Botafogo já subiu. Mas são confrontos que o Guarani tem condições de vencer, né, Batista? Não pode enroscar neste jogo, né? Porque, com todo respeito ao Sampaio Correia, mas é jogo para o Guarani vencer. Não está vencendo, mas é jogo para vencer. Rodrigo Andrade dá um bote lá atrás. O time do Guarani sai no rápido contra-ataque pela direita. Júlio César domina. Caminha, leva, bate, ele perto à direita. Cruzou para Regis. Passou na frente. O Regis foi atrás dela na linha de fundo. Esperou a chegada. A bola vai para a linha lateral. Saiu, arremesso pela esquerda. O cruzamento do Júlio César foi perfeito, mas faltou o arranque para o Regis. Tanto que ele aplaudiu o Júlio César pelo lançamento, né, Batista? Ganha a lateral, o próprio Regis está por ali. Parece meio cansadão o Regis. Vem para a bola ele para fazer a cobrança. Ele arremesso lateral para Bidu. Recolhe com o lado externo do pé canhoto, soltando para Regis, para Bidu. Atrás vem para Índio por dentro, para Bruno Silva. Vem pela meia esquerda. Dali para Carlão. O time do Guarani está inteiro no campo de ataque. Ronaldo Alves também. Bate ele perto da direita, lançou lá na ponta canhota para Regis. Dominou, recolheu, fez o passe. Vai para a área. Bidu tentou explorar a linha de fundo. O pé canhoto não está valendo nada. O árbitro marcou falta do Bidu em cima do Ferreira. E o Ferreirão ficou ali reclamando. A falta, queria cartão para o jogador do Guarani, para o Bidu, mas o árbitro nem ligou. O Sampaio Correia está empatando 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próxima à UPA do Carlos Lourenço. E a loja 2, Rua Armando Frederico Renganeschi. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. Loja especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular. E o time do Sampaio teve uma bola na área, ficou reclamando lá o Ciel de ter sido tocado, não houve nada, né, Marquinhos? Ainda bem que o nome dele é Ciel e ele não é o CEO do Sampaio Correia, Batista. É isso aí, placar de 0-0. Pimentinha está com a bola. Índio chegou, deu bote. Pimentinha se livrou da marcação, soltando a bola pela esquerda. Trabalha Ronei no campo de ataque. Abriu para Alisson, lateral. Vem bem aberto. Recolhe, volta a bola. Domina Ronei. Leva na perna direita. Rodrigo Andrade na marcação, apenas policiando, cercando. Bola recuada. Vem dominando, tentando a passagem. Nilson Júnior pela esquerda. Entregando para Ronei. Ronei sai da ponta, se enfia, vem por dentro. Tentou o passe para Ciel na frente. Rodrigo Andrade chega na marcação, tirando, tocando para Regis, para Índio. Levanta a bola de perna esquerda no campo de ataque. Bola comprida para Bidu. Entrou na área, foi empurrado por trás. Era o Alan Vitor. Ele estava na área, foi um toque por trás, dentro da área do Luiz Gustavo. Pode dar VAR. O árbitro da partida vai consultar o VAR. Pra mim foi pênalti, hein, Batista? Pra mim foi pênalti. Mas o árbitro vai dar cartão pro Alan Vitor, hein? Mas pra mim não sei. Daniel não, Paulista. Pra mim foi pênalti. Daniel Paulista. Daniel Paulista, né? O terceiro do Daniel, não vai dirigir a equipe contra o Vasco. Mas pra mim foi pênalti. E pra você, Gleger? Pra mim foi pênalti, foi empurrado, né, Batista? Olha aí, ó. O braço esquerdo do jogador empurra o Alan Vitor. Você vê a diferença, né? Com o Alan Vitor em campo, o Guarani criando, né? Olha aí, ó. Pênalti, ó. Pênalti claro. E para você, CH? Pênalti claro. Vamos ver se o árbitro vai consultar o VAR. Vai. Ele vai consultar o VAR e vai dar o pênalti, porque o pênalti foi claríssimo. O Alan Vitor entrou na área. Luiz Gustavo, braço esquerdo por trás, deu um empurrão claro e jogou o atacante do Guarani ao solo.
Aqui nós estamos vendo essa imagem, a imagem do VAR. O árbitro está chegando ali à margem do campo para consultar o monitor. Olha, Luiz Gustavo deveria tomar o cartão vermelho. O Alan Vitor, ele estava num ataque promissor em direção ao gol. O árbitro não tem o que fazer. Ele está consultando o VAR, ele vai ter que dar o pênalti e vai ter que expulsar o camisa 22 do Sampaio Correia. Tá lá o árbitro, pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. E o cartão vermelho foi exatamente aquilo que eu disse. Puxou o vermelho. Luiz Gustavo será expulso. Está expulso. Excluído no jogo, Luiz Gustavo, camisa 22, Marcos Luiz. Pelo menos aplicou a regra, observou aquilo que o VAR tinha para mostrar e aplicou de forma absolutamente correta. Pênalti a favor da equipe do Guarani, expulsou Luiz Gustavo e na bola parada, a chance do Bugre em buscar a vitória no jogo contra o Sampaio Correia, Batista. O Batista. Oi, Gleger. E ele insiste em deixar o Alan Vitor no banco, né? É isso que não dá para acreditar. São coisas que a gente não consegue entender, né? Treinadores que parece que pegam de birra com determinados jogadores e mesmo o cara tendo méritos para entrar no time, o treinador não escala, prefere fazer uma invencionice, como ele fez hoje com a escalação do Índio. Mas enfim, não interessa, o importante é que o Guarani vença a partida. Se vencer, tá tudo certo. Se não vencer, aí realmente o mundo bugrino vai cair na cabeça do técnico Daniel Paulista, que inclusive estará fora da próxima partida porque tomou o terceiro cartão amarelo. E vai o Bidu para cobrança, hein, Batista? Cadê o Regis? O Regis não vai bater? Bidu é canhoto, bate de esquerda. É sempre um perigo, canhoto cobrando pênalti, mas enfim. Vamos lá! Toda a vibração positiva para o Bidu. É pênalti para o Guarani bater. Grande expectativa. 20 minutos passados do segundo tempo. Placar de 0-0 no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Bidu. A arma aperta a canhota. Não sai da área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Luiz Daniel, goleiro no centro do gol. O árbitro orienta, pedindo para que não haja invasão de área. Bidu vai para a bola, para a batida. Com ele vem toda a torcida bugrina. Bidu autorizado, partiu, bateu, é gol! 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 Passa do segundo tempo. Bidu perde a canhota, perde a mágica, mandou uma paulada. Luiz Daniel adivinhou o canto, foi na bola, ela passou triscando a ponta dos dedos do goleiro e bateu na costura da rede, bateu lá dentro e fez chuá. Bidu, formado no aço da base do Guarani, marca o gol, abre o placar do jogo em São Luís do Maranhão. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Marca o gol, faz a festa o lateral esquerdo, Bidu, 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 Matheus Bidu, camisa 20. Do jogo em São Luís do Maranhão,
Guarani 1, Sampaio Correia 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você narrou, né, Batista? O Luiz Daniel estava na bola, mas a pancada, o chute foi tão forte que o goleiro não conseguiu chegar. Adivinhou o canto, mas foi um belo gol de Bidu. A cobrança da perna esquerda é sempre mais bonita. E o Bidu estufa a rede, coloca um sorriso na galera. E o Guarani está vencendo por 1-0. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Olha, eu ainda narrava o gol do Guarani, teve um contra-ataque gigante e a bola foi lançada para o Alan Vitor. Ele entrou na área, era para fazer o segundo gol. Aliás, eu já me preparava para emendar o segundo gol do Guarani, mas tomou uma decisão errada. Um toque a mais, um drible a mais, hein? E aí, realmente, né, acabou perdendo o gol em Gleger Resorzinho. Exatamente, né, Batista? Uma esticada. E ele tem essa... É aquilo que nós falávamos, né? Um jogador de sprint, jogador de velocidade. Agora, Batista, eu percebi um detalhe aqui na cobrança de pênalti. Você vê que o cobrador oficial estava em campo, que era o Regis. Né? É o Bruno Sávio, o primeiro, e a segunda opção é o Regis. E aí, no momento em que o Bidu faz o gol, o Regis vai até o Bidu com uma espécie de, olha, tá vendo? Te falei, vai lá, bate, que esse gol traga confiança. Era o que o Bidu estava precisando. Então eu gostei demais da atitude do Regis. E isso sim que é um grande profissional. Abdicou de fazer o gol e deu para o menino, que está sendo muito criticado, que está sendo aí colocado na cruz, digamos assim. E ele foi lá e fez o gol. Parabéns ao Regis, bela atitude e belíssima cobrança do Bidu. E por que que o Alan Vitor não iniciou esse jogo, hein? Alterações. Vai. Tá saindo o Alisson, meia dúzia, para a entrada do número 21, Mascarenhas. Mascarenhas com a número 21. E saiu também o Roney com a número 18 para a entrada do 7, Jean Silva. Jean Silva com a número 7. Ah, tirou o Roney. Tirou, Batista. Oh, o cabeça de pica-pau. Do cabelo dele, rapaz. Tava gostando do cabelo de pica-pau dele, cabelo vermelho, diferente, né? Jogador diferentão. Aí. Saiu, portanto, o Roney para a entrada do Jean Silva. Toma cuidado com esse Jean Silva, hein? Jogador lépido, veloz, é perigoso. Ô CH, uma pergunta para você, porque o Daniel Paulista tomou cartão amarelo, porque ele reclamou do pênalti que o árbitro não tinha marcado. O árbitro deu cartão amarelo para o técnico do Guarani. Como recorreu ao VAR e marcou o pênalti, ele não tinha que cancelar o cartão amarelo do técnico bugrino? Teoricamente sim, mas duvido que faça isso. E reclamou com razão, né, Batista? Porque houve pênalti claro, né, no lance ali do Alan Vitor. Agora eu tô curioso como é que vai ser a postura do Guarani agora, né? Se com 0-0 ele não tirava os volantes, agora acredito que ele vai tirar menos ainda, né? Vai continuar nessa plataforma, eu não faria dessa maneira não. De qualquer maneira, o gol cai do céu pro Guarani e espero que o time tenha comportamento e inteligência para pelo menos segurar o resultado. Levantamento para a área no desvio, vai embora para fora pela linha de fundo. Ciel. Saiu mal o Rafael Martins. O Ciel perdeu o gol. Ele vai se lamentando terrivelmente. Foi uma bola lançada lá de trás. Ele enfiou a cabeça na bola, mandou torto e para fora. Gleger. Saiu mal o goleiro do Guarani, hein, Gleger? Você que é especialista. Essa é a segunda saída que ele vai na furada, né? Teve uma logo no início do segundo tempo, que ao invés de ele dar um soco, ele deu um tapa na bola, jogou na entrada da grande área. Deu sorte que a limitação técnica desse time do Sampaio Correia é muito grande. E caiu de novo, viu, Gleger? Ele só cai. Só cai, acho que ele fica com vergonha de ter saído, porque uma bola dessa tem que ficar no gol, meu. O que ele vai fazer lá? Uma bola baixa, uma bola rasante. Precisa ter um pouco mais de inteligência o Rafael, botar a perder, o jogo tá ganhando. Fica no gol quietinho lá, ali embaixo ele tá bem. Pra sair do gol, realmente, ele tem muita dificuldade, viu, Batistão? Tá caído, tá sendo atendido ali pelo departamento médico do Guarani, Rafael Martins. Rafael Martins tá sendo atendido, o goleiro tem esta prerrogativa
O jogo tem que ser paralisado para o atendimento ao goleiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui. Você está curtindo o som da Bandeirantes. Bandeirantes Campinas. Vai completar aniversário, 88 anos. Eu sigo já com o giro do placar, porque vem aqui para dentro da grande área. Tentou a penetração. Jean Silva chega para tirar. Afasta lá atrás. Tira Diogo Matheus. A bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, cobra Mascarenhas, tocando pelo lado esquerdo, o time do Sampaio Correia vai para cima, o time inteiro está no campo de ataque. Alan Godoy, domina tocando pela esquerda, acima da Mascarenhas, ele pisa na bola, chega a marcação, recua, chama, vem lá atrás dominando o time da Bolívia, querida, perdendo o jogo em casa, 1-0. Alan Godoy dominou, recolheu, Regis vem para a marcação, ele escapa, o árbitro deu vantagem, faz o lançamento na área, bola muito comprida para o Pimentinha. Aí não dá, né? Tá certo que o Pimentinha é rápido, mas nesse lance nem que ele tivesse turbina nas nádegas, chegaria na bola. Até que enfim saiu o lance para você falar, Batista. Tava esperando, hein? Tava esperando. Faz tempo para encaixar o meu bordão ali, tava difícil. Tava difícil, mas aí Ronaldo Alves tomou cartão. Tomou cartão, zagueiro. Camisa número 22, Ronaldo Alves está amarelado. Mas não está pendurado, Batista. Ô Batista. Oi, CH, pode falar, fala que eu te escuto. O comportamento do Guarani tá de administrar resultado. É muito cedo para fazer isso, hein? E vem Guarani o time do precisa Guarani, jogar bola. domina lá pela ponta canhota, Alan Vitor ganha o escanteio, ele tocou a bola nas pernas do Ferreira. Escanteio para o Guarani bater. Escanteio porque o último toque foi realmente do jogador Ferreira, estava na disputa de bola. O Regis está chegando agora para a cobrança e orienta o técnico Daniel Paulista. Guarani na frente, 1-0. 30 minutos passados, etapa final. Placar de 0 para o Sampaio Correia, é o time da casa, mandante. Guarani vence o jogo 1-0, gol de pênalti. Regis cobrando o escanteio, lançou na área para Bitude, perto a canhota, bateu cruzada, a bola desviou, tira Nilson Júnior. Batida, bate sempre com efeito, Bidu. É canhoto, sempre uma batida diferente, a bola desviada, tirou Nilson Júnior. Escanteio do outro lado para o Guarani bater. É, do outro lado e novamente o Regis vai se apresentar para a cobrança, Batista. Enquanto isso, Bruno Silva, Ronaldo Alves, Carlão, o Índio, todos ali na área para tentar o cabeceio. 31 minutos, etapa final. Regis vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio, coloca a bola no quarto de círculo. Zagueirada na área, 1-0 para o Guarani, autorizado. Regis, pé canhoto, levantou na área, vem tirando lá atrás, afasta o goleiro, a bola voltou sobre o Alan Vitor, dominou, pé canhoto, bateu para o gol, a bola desviada vai fora. Bateu na entrada da área e desviou no Nilson Júnior, o escanteio. Novo escanteio para o Guarani bater. E mais uma vez, Batista, os jogadores que são ali artilheiros do Guarani na cobrança aliás, no cabeceio, estão na área. Tanto o Índio e também o próprio Bruno Silva, que são volantes. Escanteio, Regis de novo vai bater. Regis estava lá do outro lado. Ele veio num trote manso até atingir o lado contrário à posição que ele estava. E do lado esquerdo se prepara para fazer a cobrança no escanteio. Zagueirada na área. Partiu Regis, pé canhoto, levantou na área. Subiu Ferreira, tira a bola reboteada. Sobrando com Diogo Matheus pela meia direita. O time do Guarani se mantém na linha de ataque. Vem pela direita, Júlio César para Diogo Matheus. A marcação chega, o árbitro marca a falta lá atrás do campo defensivo. Em Mascarenhas, a falta para o time do Sampaio bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, segundo tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, olha o Sampaio Correia, Jean Silva, do outro lado tocou para Pimentinha, pé canhoto, levantou na área, tira, afasta lá atrás, Ronaldo Alves, a bola caiu pela meia direita para Júlio César, falta nele, eu sigo com o giro do placar, no estádio Castelão, em São Luís. Marcou de pênalti Bidu, Guarani 1, Sampaio Correia 0. Sim, então Guarani sexto colocado com esse gol vai a 49, fica a 4 pontos do quarto colocado que é o Goiás com 53. 21h30 Independência tem Cruzeiro e Remo, hein? Um abraço pra rapaziada da Vila Boa Vista. O Quicão, Corneta, Chapéu, Ricão, Nenê e o Perna. Bandeirantes. E o time do Guarani domina, vai para o campo de ataque, Bidu para fazer o passe, levantou na área para Regis, sai Luiz Daniel. E olha, ainda sobre o cartão amarelo para o Daniel Paulista, o árbitro não pode cancelar o cartão. Sabe por quê? Porque o Daniel Paulista tomou cartão por reclamação. Então, falta inteligência para certos treinadores. Porque como tem o VAR, não adianta o técnico ficar na beirada do campo reclamando, porque o árbitro ele vai consultar o VAR, ou não vai consultar. Então o técnico, se quiser reclamar, ele tem que esperar o que é que não devia reclamar, tá? Porque nenhum árbitro volta atrás da decisão, só quando há interferência no VAR. Então não devia reclamar. Reclama, toma cartão de bobeira. Mas já que ele quer reclamar, então reclame depois da decisão final do árbitro. Nesse lance ele tomou cartão de bobeira, porque foi reclamar de um lance que depois foi revisado pelo VAR, e o VAR deu o pênalti para o Guarani. Bidu bateu 1-0 Bugre. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. 35 passados segundo tempo. Time do Guarani vai mexer já. 2 estão à margem do campo. Vai mexer o Daniel Paulista. Bola no campo de defesa. Trabalha o time do Sampaio Correia. Bugre vence placar de 1-0. É um resultado importantíssimo para que o Guarani possa continuar vivo na competição. Andrigo e Pablo. 2 jogadores que vão entrar. Lançamento de bola no campo de ataque. Escapa o time da Bolívia. Se manda levantamento. A bola cruzada, errada. Vai para fora pela linha de fundo. E aí, CH, quem que você... Bem, agora já vai ter a mexida, né? Ia perguntar quem que sairia, mas agora já vai ter a mexida, não é isso, Marquinhos? Isso, tá saindo o Júlio César, 94, para a entrada do Pablo, com a número 97, sai Júlio César, entra Pablo, e a outra alteração já conhecida, né? Sai o Regis com a 78 para a entrada do Andrigo com a número 10. 2 alterações nesse segundo tempo, Batista. Vamos lá, CH, agora você comenta aí as alterações. Ele tá tirando 2 jogadores que se cansaram, né? Muito desgaste na partida, principalmente o Regis. O Júlio também está muito cansado. E ele mantém lá o esquema dos 3 volantes, né, Batista? O que até agora eu não consegui entender. De qualquer maneira, nesse momento, é justamente aquilo que você colocou. O mais importante é vencer a partida. Tomara que ele consiga. E tem mais uma alteração. Ludic vem aí, hein, Marquinhos? E o Diogo Matheus está indo embora com a número 13. Matheus Ludic com a número 2. A outra alteração do técnico Daniel Paulista. Vamos lá, Gleiger, a sua opinião, as alterações agora já incluindo aí na sua cartela de análise a entrada do Ludic no lugar do Diogo Matheus. Eu gosto do Ludic. Gostei das substituições, Batista, mas assim, né? Agora ele tá com um jogador a mais, tá ganhando o jogo e ele mantém os 3 volantes, né? Quando você tem um jogador expulso e pega um time limitadíssimo como esse time do Sampaio Correia, vai pra cima, tenta matar logo o jogo, pô. Daqui a pouco uma esticada de bola desse Pimentinha aí que é maluco, vai lá e faz um gol, uma bola parada, seu goleiro tá saindo mal pra caramba do gol. Então pra não arriscar,
adianta as linhas, bota pressão, faz o segundo gol e liquida a partida. Acho que tá faltando um pouco de coragem para o técnico Daniel Paulista. Mas o Pimentinha, o gás dele já acabou, hein? Quando chega nesse horário aqui, 38 minutos, Pimentinha tá com a língua de fora, hein? Ele corre uma barbaridade, mas quando chega no segundo tempo, no final, na reta final, ele realmente fica muito desgastado. Rodrigo Andrade marcando lá atrás, deu conta do recado, até deu uma berradinha, mas conseguiu. Tirou e afastou, chama do Ronaldo Alves, tocando para Bidu, levanta ele perto da canhota lá na frente, o zagueiro falhou. A bola sobrou com o Andrigo de perto da direita, levantou para Alan Vitor, entrou na área, antecipa bem Nilson Júnior. Afastou, tirou, vem pro contragolpe no campo de defesa. Saiu Alan Godoy, recolhe, domina, recua, vai chamando Ferreira. Trabalha para Mascarenhas, virando pela esquerda. Vem lá atrás o time da Bolívia, querida, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Jean Silva recua, tocando no campo de retaguarda. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o Portal CB também nas redes sociais e no YouTube. Domina, se manda, vai para o campo de ataque. Lançamento na entrada da grande área, errado. Vem lá atrás Alan Victor, recupera a posse de bola para o time do Guarani, para Índio. Índio, pé canhoto, tentou um lançamento muito longo lá pela direita. Ninguém entendeu direito o que ele tentou fazer, porque o Andrigo estava aqui, ó, no círculo central. A sua informação é do Pinheiro. Olha lá em Bragança, mais um do Braga. Gol do Tomás Coelho. Agora, Red Bull Bragantino 3, Sport 0. Os donos da bola de segunda a sexta, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Vem lá atrás Bruno Silva, domina no campo intermediário, carrega entregando para Rodrigo Andrade, voltou na entrada da grande área, sai jogando perigosamente no drible, Ronaldo Alves. Na lateral para Pablo, pela direita dali para Andrigo, por dentro vem para Ronaldo Alves, ele pisa na bola, domina com o lado interno do pé, rolou na lateral, se manda, lançamento espichado, partiu Andrigo, vai para a lateral da grande área, cortou, virou, cruzou para trás para Alan Victor, chega bem Alan Godoy para tirar. Que lançamento do Ludwig, espetacular para o Andrigo. Na sequência o arremesso, hein, Marquinhos? E alteração na equipe do Sampaio Correia, Batista. Tá saindo o 17 Nadson para a entrada do Léo Arthur. Aquele, hein, Batista? Léo Arthur com a número 10 no Sampaio Correia. Léo Arthur entrando. Qual o número do Léo Arthur? 10. Número 10. Vem dominando o time do Guarani, escapa, vem pela meia direita, Rodrigo Andrade, recebe, entrega na frente para Alan Victor, a bola volta com Rodrigo Andrade, ele busca o apoio lá atrás, quase em cima da risca da metade do campo com o Ronaldo Alves, domina soltando para Carlão, o zagueiro empurra lá pela ponta canhota, vem beira dentro do campo, Bidu lançou na área para Andrigo, pé canhoto, bateu, a bola desviou, voltou para o Andrigo, ele domina na linha de fundo, meteu o pé canhoto, cruzou na entrada na área, Rodrigo Andrade limpou o pé canhoto, bateu pra fora, não, inacreditável, fez tudo certinho, o Rodrigo Andrade limpou, arrumou pro pé canhoto e aí bateu muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, perdeu o gol. O Rodrigo Andrade, Marcos Luiz. Ah, mas aí eu tenho que dar a mão à palmatória a você, Batista. Enfia o bico, né? Se ele tivesse arremessado a bola com o bico, depois da finta que ele fez, teria feito o gol. Tentou por cobertura, a bola subiu muito. Perdeu grande chance, Rodrigo Andrade. Perde o gol exatamente porque não tem a humildade para dar uma bicuda na bola. Ajeita o corpo, né? Inclina o corpo. E vem o time do Sampaio, bola batida! Espalma Rafael Martins! A bola quicou uma pau!
paulada e na sequência tirou, afastou Lud, que mandou pra fora pela linha de fundo. É escanteio pro Sampaio Correia bater. Léo Arthur tá chegando, perna direita, ele que vai pra cobrança, Batista. Léo Arthur na cobrança de escanteio, partiu pé direito, levantou na área, subiu o Carlão. Preciso. Corta, tira de cabeça, a bola voltou, Jean Silva dominou, partiu pela meia canhota, lançou na entrada da área, tira Ronaldo Alves. Que partida faz o Carlão, preciso, especialmente no jogo aéreo. Carlão faz uma grande jornada. Gleger, você é o especialista, defesa batida de longe. Rafael Martins fez uma grande defesa, Gleger. Olha, Batista, foi uma defesa importante, um chute violento, mas eu não consigo entender o porquê que o Rafael não faz uma defesa segura, né? A bola veio em cima dele, ele deu uma de manchete ali, é sorte que o Ludic tava, mas arriscou demais, pô. Vai pra fazer a defesa segura, né? Dá pra fazer o encaixe, a bola não saiu do lado, veio em cima dele. Foi uma boa defesa pela potência do chute, mas ele poderia ter executado o movimento correto, que era para fazer a defesa segura. Como fez o Santos ontem lá no jogo contra o Flamengo pelo Atlético Paranaense. Chute do Léo Arthur. Ele entrou e já acertou uma bola portentosa. Um chute de longa distância, a bola veio rodando com imensa dificuldade e o Rafael Martins defendeu e o Ludic na sequência mandou tirando, jogando para fora para escanteio. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina Jean Silva, escapa o time do Sampaio, meteu o pé direito, cruzou na área, chega, tira, afasta de cabeça Carlão. Carlão preciso, cirúrgico para tirar e vem na bola outra vez o time do Sampaio, aberto, Mascarenhas domina, rolando, rasteirinho, erra o passe, vem Rodrigo Andrade, tira para o time do Guarani, entregando para Andrigo atrás, para Bruno Silva, rolando mais curtinho, entregando para Índio atrás pelo lado direito, Ronaldo Alves erra o passe, mas do rebote apareceu Bidu, chega, domina na primeira, perde na segunda, chega, tira, afasta lá atrás Ferreira, pois não, a informação. Mais 6 minutos, Batista. 6, vamos até 51, estamos com 45 e 40. Tentando levar do ataque, Pimentinha pela direita, ele se irrita. O árbitro parou, marcou falta, não deu cartão. Pimentinha está pregado, está com a língua de fora. É falta para a Bolívia, querida bater. Daqui a pouco 20, Diego Cardoso com a número 20. Outra alteração no Sampaio. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Desabou Rodrigo Andrade. Aliás, o calor, umidade relativa do ar, o cansaço, jogo pesado, cãibra é absolutamente natural. Matheus Ludic está ajudando ali, Batista. É, mas tem mais Bidu um também. caído lá, que é o Bidu, né? É, o Bidu também. Bidu, o problema na panturrilha. Também parece ser cãibras. E o Rodrigo Andrade, neste momento, ia falar maca móvel, mas essa aí funciona feijão, né? Tocada feijão. E vai entrar o Luiz Gustavo com a 67, acho que não dá mais para o Rodrigo Andrade, né, Batista? Aí vai entrar o Luiz Gustavo com a 67 no Guarani. Luiz Gustavo é zagueiro, número 67, vai entrar. Pois não, a sua informação, Edu Pinheiro. Opa, olha, Batista, acabou lá em Bragança, hein? Bragantino 3, Sport 0. Já está entrando 67 para Luiz Gustavo. É zagueiro, vai lá para dentro da área. Cobrança de falta, está autorizado o levantamento, bola cruzada na área. Chega Rafael Martins, agora com enorme facilidade, encaixa firme. Faz dos braços uma espécie de sacola, a bola caiu dentro da sacola. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Olha o contragolpe, domina, bola lançada dentro da grande área. Pablo adiantou demais.
Luiz Daniel chegou, pegou firme o goleiro do Sampaio Correia. Mas o contra-ataque foi legal, né, Batista? Uma pena que não deu certo. O goleiro Luiz Daniel fez a defesa. Olha o Sampaio na frente. E vem o time do Guarani, deu o bote, mas com falta. Pimentinha desabou. Confiro aqui só os endereços da Cirúrgica Popular. Loja 1, Avenida Alberto Medal João 303. Ali próximo do UPA do Jardim Carlos Lourenço. E tem também a loja 2 na Rua Armando Frederico Renganeschi 168 no Ouro Verde, loja especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Bola parada, vem pela direita para fazer a cobrança de falta. O time do Sampaio Correia está autorizado. Placar de 1-0. Mascarenhas bate, levanta, ele perto da direita, subiu o Carlão, afastou, tirou, a bola voltou. Jean Silva é perigoso. Dominou Andrigo, vem na recuperação lá atrás, vem na recomposição. Jean Silva levou o balanço, o corpo no drible. Recua tocando para Mascarenhas, levanta a bola cruzada na área. Subiu Rafael Martins, tirou, a bola caiu nos pés do Pimentinha. Dominou na área, pé direito, bateu cruzado, Carlão afasta, tira! Preciso! Carlão tirou, mandou pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro Sampaio Correia bater. Escanteio a favor da equipe do Sampaio Correia e tá chegando ali na cobrança o Rony, não, é o número 19, Batista, o Márcio Araújo. Cobrança de escanteio, bola levantada na área, tira lá atrás, afasta Ronaldo Alves, a bola volta com o Sampaio no campo de defesa, vem Ferreira, ele bate, ele penta a direita, partida dramática no final, levantamento, campo de ataque, time do Guarani vem com Pablo, reclama de um toque de braço, o árbitro viu, marcou a falta para o time do Guarani bater lá atrás do campo defensivo. Batista, anota aí, entrou o Diego Cardoso com a número 20, só vou confirmar quem saiu, tá? Mas o Diego Cardoso, número 20, acabou entrando e aquele lance ali, inclusive na cobrança do escanteio, quem bateu foi o Léo Arthur. Diego Cardoso já está no campo de jogo. Camisa número 20, Corbena Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Bola levantada na área para Pimentinha, vem Bidu de cabeça para tirar. Bandou para fora pela linha de fundo, escanteio para o Sampaio Correia bater. Numa pressão só. É tudo que o Sampaio Correia quer, fazer a pressão. E o Guarani tenta suportar. Ganha escanteio, o Léo Arthur tá por ali, Batista. Léo Arthur vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. Árbitro adverte alguém lá no banco de reservas. Parece que é o Felipe Surian, técnico do Sampaio Correia. Autorizado. Léo Arthur, pé direito, levantou na área, bola desviada. Chegou para tirar, tira mal lá atrás. Luiz Gustavo, sai Rafael Martins. De soco, tira. Jean Silva pegou, rebote, dominou. Mascarenhas levantou na área. Passe, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Rafael Martins veio acompanhando, mas só a bola que veio caindo quase que em câmera lenta. Passou próxima das imediações do poste, foi embora. É tiro de meta pro Guarani bater. E o árbitro dá mais um minuto aí, Batista. Acrescenta mais um minuto. Vai terminar a partida. O time do Guarani vai ganhando. Jogo importante para permanecer vivo na competição. Atrás de uma das vagas para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vai acabar. Vai acabar. Acabou! Vitória sofrida! Terrivelmente sofrida, mas o Guarani ganha na raça e na coragem. Gol de pênalti, bola parada, Bidu cobrou o pênalti, metendo a bola de canhota pro fundo do gol. O único gol da partida, pode subir aí o hino do Guarani. O futebol não é reto, tem caminhos diferenciados e o Guarani, mesmo por caminhos tortuosos, consegue uma vitória importante. O que importa é a vitória. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Ganha um jogo de forma admirável.
porque os 3 pontos estão na sacola. Esses ninguém tira mais. Segue na luta, segue na batalha, rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Termina o jogo e vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Marcos Luiz. Bidu tá falando. Entrega, na dedicação, conseguimos conquistar os 3 pontos e manter vivo a esperança para a Série A, para acesso. Aí o Bidu, né, jogador da equipe do Guarani, fez o gol do Guarani de pênalti. E de pênalti também vale, hein, Edu? Olha, e mudou o cabelo também, né? Deu um, como é que Deu chama? uma- Um clareado, como é que é? E o Pimentinha também vai falar. Fez luzes. Fez luzes ao contrário, né, Gleg? Tá chegando, vamos ouvir também o Pimentinha, jogador da equipe do Sampaio Correia. O Batista falou que no segundo tempo ele cansou. Mas vamos ouvir o que fala o atleta do Sampaio sobre o resultado e esta derrota que complica ainda a situação da equipe do Maranhão dentro do Campeonato Brasileiro. A gente já vem caindo bastante aí nos jogos. Acho que hoje a gente teve o controle do jogo, numa desatenção que tivemos, só teve um pênalti. E quer rever depois. Mas é trabalhar, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação que está incomodando todos nós. Eu acho que a gente ainda tem 6 jogos para ganhar 2, para poder não correr nenhum tipo de risco. Eu acho que a gente agora ligar o alerta mesmo, acho que é trabalhar mais, focar mais. Eu acho que tem jogo difícil contra o CRB já. Mas mais uma vez, cara, a gente vê a arbitragem aí, já tô cansado de falar disso. Um lance ali de impedimento do nosso gol que ninguém entendeu, botou um zoom. Acho que não existe isso aí, acho que é... Aí depois contra nós, toda hora vai no VAR, toda hora vê, amarela nosso time todo. Então é complicado, mas não é culpa do juiz, acho que a culpa é toda nossa, é erguer a cabeça e sair dessa situação o mais rápido possível. Aí o Pimentinha, Edu, jogador do Sampaio Correia. Pimentinha deu trabalho aos 49, rapaz, aqui cruzamento de dentro da área, cruzou e o Carlão salvou ainda para escanteio. Bom, Guarani 1-0, vence, sexto colocado, 49 pontos, hein? Está a 4 pontos do Goiás, 53 do Goiás. Goiás já jogou, empatou e agora faltam o quê? Faltam 6. 3 no Brinco. E o próximo é o Vasco, dia 4, né? Dia 4 é quinta-feira, Edu, é isso? Quinta-feira, isso. 7 da noite. 7 da noite. 3 no Brinco, 3 fora no Brinco. Vasco, Avaí são adversários diretos. E o Goiás também, são 3, né? E fora Vila Nova, lá em Pelotas. E ó, última rodada com o Botafogo lá no Rio. Vamos lá, CH, vamos comentar? 1-0, gol do Bidu de pênalti. Pênalti sofrido pelo Alan Victor. Alan Victor entrou, sofreu pênalti. Cobrado por Bidu com bastante força. E aí ficou nisso 1-0 e mesmo jogando com 1 a mais, porque o Luiz Gustavo no lance do pênalti foi expulso. Sampaio Correia com 10, mesmo assim manteve 3 volantes. E o Guarani acabou vencendo 1-0. Diria, como dizia Eli Carlos, né? O certo é o que dá certo. Oi, CH! Nunca uma frase encaixou tão bem numa circunstância de jogo, né? Eu tenho que ser coerente com aquilo que falo durante a semana, antes da partida e até durante. O time venceu e era o que interessava para o jogo de hoje. A gente, na situação que o campeonato está, nem dá para ficar debatendo muito desempenho. Pegar os números aqui, é inacreditável que o Guarani acabou desperdiçando de bons momentos, tendo erros básicos do futebol, né? Foi o jogo todo isso, primeiro tempo, segundo tempo, e o pênalti caiu do céu. E caiu no colo do Alan Victor, né, que deveria ter começado a partida. Ainda bem que o treinador o colocou, mas tinha que ter colocado no intervalo do jogo. Também não entendi porque que ele colocou com 8 do segundo tempo, mas de qualquer maneira colocou. E foi através da substituição que o jogador teve oportunidade de sofrer o pênalti que o Guarani ganhou o jogo. Sabe, ficar discutindo se merecia ou não. O Guarani tomou sufoco de um time fraco tecnicamente, que é sempre muito difícil de ser batido dentro de casa. Com todo respeito, eu estou falando desse grupo que foi formado nesse campeonato.
Mas o Guarani tinha um homem a mais e tomou sufoco, ele não abriu mão dos 3 volantes, não entendi por quê. Né? Um medo absurdo de uma equipe comum como é o Guarani, uma equipe comum. Não tem nada de extraordinário, apesar do Pimentinha ter dado muito trabalho para o Guarani. Foi uma partida tecnicamente muito abaixo do que eu esperava. Vários jogadores jogaram mal, mas eles jogaram mal muito por conta desta invencionice do treinador do Guarani. O Regis foi extremamente sacrificado, o Júlio César foi extremamente sacrificado, porque o desempenho de Bruno Silva, de Rodrigo Andrade, do próprio Diogo na lateral direita, o Ronaldo Alves, o goleiro do Guarani. Olha, eu vou dizer uma coisa, realmente o homem lá de cima estava de plantão e resolveu dar uma força para o Guarani, porque merecimento não teve. Futebol não aconteceu. Foram lances fortuitos de jogadas isoladas que o Guarani levou 3 ou 4 perigos, entre eles o pênalti que originou o gol do Guarani. Agora, isso não interessa. O que interessa são os 3 pontos. O Guarani foi para São Luís, isso na cabeça da gente, né? Buscar os 3 pontos. E trouxe para Campinas 3 pontos. Ponto. Agora, o pessoal da direção do Guarani tem que ter uma conversa com o treinador. O que ele fez lá de preparação, o que ele preparou para o jogo contra o Sampaio Corrêa foi completamente equivocado. Deu certo, legal, parabéns, era o objetivo, mas não precisava sofrer do jeito que sofreu e fazer as besteiras que de novo ele fez. Para mim, o Daniel Paulista, ele demonstra que tá sem rumo. Ele não sabe mais o que fazer. E nessas tentativas de modificação para demonstrar aí um plano de jogo, uma tentativa de fazer diferente do que ele estava fazendo e não estava dando certo, ele está se perdendo. Hoje ele se perdeu completamente e os jogadores trataram de dar um jeito lá de não tomar o gol e de fazer um gol no contra-ataque. Muito pouco para um time que quer frequentar o G4. Muito pouco para um time que vai discursar agora, olha, agora tem confronto direto, nós vamos jogar contra o Goiás, vamos ganhar, vamos jogar contra, sei lá, os outros adversários, contra o Vasco vai ganhar, desse jeito, se complicando com um homem a menos, tomando sufoco até o final do jogo contra o Sampaio Corrêa. Tomara que eu esteja errado, eu continuo não acreditando, porque o comportamento do time dentro do campo é muito abaixo da linha da miséria. O futebol apresentado hoje contra o Sampaio Corrêa foi muito fraco. O resultado maravilhoso, que é o que interessa. Agora, eu sou pago aqui para falar também do desempenho. E o desempenho do Guarani hoje, as escolhas do treinador foram simplesmente decepcionantes, Edu. Muito obrigado aqui o Tomás do Jardim Aurélia, o Maurício Grigol do Jardim Planalto, o Eugênio do Flamboyant, o Fabião Bugrino dando uma passadinha aqui pelo WhatsApp, pessoal vibrando aqui com a vitória 1-0, mantendo a esperança aí. Vamos lá, Zorzinho, 1-0, Guarani, gol do Bidu, cobra do pênalti, já vamos ouvir o gol do Bidu, hein? Vamos abrir o jogo aberto, você vai ouvir aí, se quiser gravar e tal, o Bidu marcando de pênalti, uma paulada aí, porque o Bruno Sávio estava suspenso e o Regis, né, seria também opção para cobrar, mas quem cobrou foi o Bidu, vamos lá. É claro que o que importa é a vitória, é claro que o que importa é os 3 pontos, é o Guarani encostando novamente aí no G4, é exatamente isso. É isso realmente o que importa. Mas nós não dá para deixar passar em branco, Edu, tantos erros, tantos equívocos cometidos em uma só partida, né? Nós vimos aí agora a emoção do Batista no final do jogo, a pressão que esse limitadíssimo, com todo respeito, um time que eu respeito, aliás, São Luís do Maranhão, uma cidade maravilhosa, um estado maravilhoso, e um time que eu respeito demais, que é o Sampaio Corrêa, mas é muito, mas muito limitado. Que tem no seu jogador aí, no seu jogador referência, que tem, vamos dizer, digamos assim, o craque do time, o Pimentinha. Então, e aí o que acontece? O Guarani com um jogador a mais, tomando um sufoco. Tomando um sufoco que, olha,
há muito tempo que eu não via. Ah, mas Gleger, mas tá jogando fora de casa, pô, tá ganhando o jogo, tem que segurar o resultado. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Guarani é o 6º colocado, pô. 6º colocado a 4 pontos do G4. Tem que jogar em cima do Sampaio Corrêa, botando pressão, bola na trave, o goleiro defendendo. É isso que o Guarani tem que fazer, pô. Sabe o que tem que fazer o Guarani? Na hora que fez o gol, 1-0, com um jogador a mais, tira um dos volantes, bota mais um atacante pra matar o jogo. Porque automaticamente o Sampaio Corrêa teria que sair, porque tá perdendo o jogo em casa. E você com mais um atacante, você faz uma sobrecarga na primeira linha do Sampaio Corrêa e consegue fazer o gol. Mesmo assim, o Guarani ainda teve uma chance ou outra ali, mas a gente percebia que o Alan Vitor só lá e o restante tudo aqui atrás, ó. Parece que com medo. Ah, aí é difícil, né, Edu? Isso é complicado, isso aí. Não dá pra admitir. Pô, tem que, num jogo desse aí, o Guarani tem que fazer 2-3-0. Né? Ganhar com propriedade, ganhar como um time que vai agora enfrentar o Vasco. E hoje o Guarani, com esse resultado, ultrapassa o Vasco. Claro que o Vasco ainda tem um jogo a menos, né? 31 jogos contra 32 do Guarani. Mas independente disso, vai um confronto diretíssimo na próxima rodada. E se o Guarani fizer o jogo que ele fez hoje contra o Sampaio Corrêa, contra esse time do Vasco, vai ter problema. Vai ter problema no jogo. Então, Edu, tem umas coisas que a gente tem que realmente ressaltar, né? Nós temos que ressaltar que o Carlão, que era a dúvida, né? Será que joga o Carlão? Quem será que vai substituir o Thales? E o Carlão tomou conta hoje, né? Eu já vou até me adiantar que é o craque do jogo. O Carlão, pra mim, fez um partidaço. Jogou sozinho. Porque o Diogo Matheus não estava bem, o Ronaldo Alves estava meio perdidão, o Bidu, apesar do gol, também estava fora do eixo ali, né? O Bruno Silva, que é o cara que estava protegendo, estava meio esquisitão. E quem tomou conta ali do negócio foi o Carlão, né? O goleiro toda hora saindo na furada, toda hora tentando comprometer o resultado. E o Carlão sempre ali, firme, bem posicionado. As bolas de linha de fundo, ele sempre se colocando na posição certa, e correta do corte, né? Por cima, por baixo. Então fez um partidaço o Carlão. Não gostei do do Rodrigo Andrade novamente, sumido do jogo, né? Jogador da transição, jogador que para pegar essa bola e levar para frente, para tentar em alguns momentos encostá-la no Regis, que estava sozinho lá no meio da primeira linha do Sampaio Corrêa. Não gostei mesmo. Não gostei. Todinho também tem que sair do time. Próxima rodada, banco pro Todinho. E nós vimos aí o Guarani melhorou no jogo. O Guarani começou a criar no jogo a partir do momento que entrou o Alan Vitor. Pô, mas será que o treinador não consegue enxergar isso, gente? Aí já passa a ser perseguição. Não vou nem dizer mais aqui teimosia, né? Aí é perseguição, pô. Não é possível, cara, que um jogador com essa qualidade fazer o que esse menino fez aí. Ele pegou 3 vezes na bola. 2 vezes ele estava ali participando do lance de gol e uma foi o pênalti que deu a vitória pro Guarani. Tá bom pra você, Edu? Só isso, né? Então, gente, tem umas coisas que a gente tem que ressaltar aqui, tem que ressaltar. Eu disse no começo do meu comentário que o que vale é os 3 pontos, que o que vale é a vitória do Guarani, mas eu não sei, ou o Michel Alves, ou o próprio Ricardo Moisés, que é o presidente do clube, tem que dar um puxãozinho de orelha no Daniel. Daniel, pelo amor de Deus, cara, você tá treinando o Guarani Futebol Clube, cara. Você tá treinando um time que já foi campeão brasileiro. Você tá treinando um time de tradição que tem uma torcida maravilhosa. Cara, não dá pra admitir certas coisas. Você se acuar diante de um Sampaio Corrêa com um jogador a mais? Ah, Edu, me perdoe, mas... Bom, essa é a minha opinião. Mas o que vale é os 3 pontos. Nós vamos fazer aqui uma análise daqui a pouco, né, no gabarito. Mas o mais importante de tudo é que o Guarani encosta novamente no G4. E tomara, viu, Edu? Tomara que o Daniel Paulista consiga visualizar pelo menos metade disso tudo que nós estamos dizendo aqui, né? Porque querendo ou não, a gente sabe alguma coisa, né? Eu tive 20 anos lá dentro, então a gente sabe mais ou menos o caminho aí. Então, tomara, porque tem coisas aí que ele está passando a ser de teimosia. E sim, outra palavra que depois eu falo outra hora, com mais tempo, nós vamos falar sobre isso, tá bom, Edu? Mas o que valeu é os 3 pontos, e o que vale é que encostou lá no G4 de novo.
Olha, o pessoal da Vila Boa Vista mandou aqui pra gente os nomes, né? O Quicão Corneto, Chapéu, Nenê, Rincão, Perna. E faltou o Marangoni. É isso, Marangoni. Faltou o Marangoni. Tá registrado aqui de Diabolis. Alô, Marangoni! Pessoal aí da Vila Boa Vista, muito obrigado pelo carinho, viu? Participem sempre aqui. O Eberson de Cotia, o Alexandre de Valinhos, Edmilson Cano do Jardim das Bandeiras, o Aguinaldo de Americana aqui. Tá dividida a coisa aqui, viu, gente? Tá dividida, uns contentes, outros estão otimistas, mas não gostaram do time hoje. Olha só um detalhe, o Vasco joga amanhã, disse aí bem o Zorzin. Amanhã é Vasco e CSA lá em São Januário. Se o Vasco vencer, ele ultrapassa o Guarani. Mas a diferença do Guarani para o quarto colocado continuaria aí de 4 pontos, Guarani para o Goiás, né? E aí, como o próximo jogo, disse o Marquinhos, é exatamente Guarani e Vasco, mesmo o Vasco, se o Vasco ultrapassar o Guarani amanhã, mas aí caberia ao Guarani o seu objetivo aí, né? De fazer lição de casa, e voltaria a ultrapassar aí o Vasco e diminuir a sua diferença para o quarto colocado. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, estão no YouTube com a gente, no Facebook, nas redes sociais. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. E você no bom e velho radinho aqui da Educadora, né? Antiga Educadora, hoje Bandeirantes, desde 2002 a Bandeirantes, mas a Bandeirantes fazendo 83 anos agora em novembro, hein? 83 anos a nossa Bandeirantes, tá bom? Muito obrigado a todos. Vem aí o nosso jogo aberto. Já o gol do Bidu. Vamos eleger o craque do jogo. Só que antes da votação do craque, eu vou falar de uma padoca que eu adoro, né? Aliás, vocês já perceberam que eu adoro uma padoca. Vem aí a Nico Paneteria. Não percam, hein? É isso aí, aqui fechado, hein? Sampaio Correia 0, Guarani 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola! Chega na marcação, tirando, tocando para Regis, para Índio, levanta a bola de perna esquerda no campo de ataque, bola cumprida para Bidu, entrou na área, foi empurrado por trás, era o Alan Vitor, pode dar VAR, o árbitro da partida vai consultar o VAR. Pra mim foi pênalti, hein, Batista? Pênalti! Penalidade máxima pro Guarani. Bidu vai pra bola, pra batida, com ele vem toda a torcida bugrina. Bidu autorizado, partiu, bateu, é gol! 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 Passa do segundo tempo. Bidu, perda canhota, perda mágica. Mandou uma paulada. Luiz Daniel adivinhou o canto, foi na
bola, ela passou triscando a ponta dos dedos do goleiro e bateu na costura da rede, bateu lá dentro e me fez chuar. Bidu, formado no aço da base do Guarani, marca o gol, abre o placar do jogo em São Luís do Maranhão. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, marca o gol, faz a festa o lateral esquerdo, Bidu, Matheus Bidu, camisa 20, do jogo em São Luís do Maranhão. Guarani 1, Sampaio Correia 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você narrou, né, Batista? O Luiz Daniel estava na bola, mas a pancada, o chute foi tão forte que o goleiro não conseguiu chegar. Adivinhou o canto, mas foi um belo gol de Bidu. A cobrança da perna esquerda é sempre mais bonita e o Bidu estufa a rede, coloca um sorriso na galera e o Guarani está vencendo por 1-0. Edu Pinheiro. Corrigido aqui, a Bandeirantes vai fazer 88 anos, hein? 88 anos a Band Campinas fazendo agora em novembro. Mas, meus amigos, já o craque do jogo e eu vou falar, né, da nossa querida Nico Paneteria, porque eu adoro uma padoca. E bateu aquela fome de comida gostosa. A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Olha, eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso, um pãozinho na chapa com café, imbatível, sobremesas que dão água na boca, almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 3 horas, hein? Das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau na Nico, é na quinta-feira, saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. E novidade para as crianças, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964, 99114 6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi, é fácil e rápido. Ah, mas como eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia, Nico Paneteria! Aê! 23. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Bom, Jorginho, eu começo com você. Você já cantou a pedra, né? Então repita, por favor. Vamos lá. O craque do jogo, o Guarani venceu 1-0, gol do Bidu de pênalti. Apesar do gol do Bidu, eu vou ficar com o Carlão. Pra mim, o conceito bom, jogou um partidaço. Carlão, o craque do jogo. Muito bem, Carlão, o craque do jogo. Oi, Marcos Luiz, agora com você também, mudando um pouco a... Pô, sempre deixa o Marcos Luiz por último. Pô, vamos lá, o que é isso? Pô, Não louco. tá fácil não, Marcos Luiz. Mas também vou, da mesma forma que o Gleger, achei que o Bidu fez um golaço de pênalti, perna esquerda, mas Carlão hoje esmerilhou. Pra mim, o craque do jogo, nota 7. Você deu uma gaguejada, hein, Marquinhos? Você não esperava, você nunca sempre... Sempre eu tô aqui, né, Edu? Quase sempre aqui. É verdade. Oi, CH, o craque do jogo. Olha, Edu, eu não tenho muita convicção não, viu? Eu vou aí na sugestão dos colegas. Eu acho que o Carlão fez um jogo legal, mas eu não gostei de nada que eu assisti. Gostei da vitória. Da vitória eu gostei bastante.
Carlão, conceito regular para ele. Muito bem, ô amigo Batista, na narração você cantou a pedra, hein? Você cantou a pedra, eu não acho que você vai acompanhar os demais. Diga lá, Batistão. Cacuete, ô Edu, no cacuete é isso que você fala? É, no cacuete que eu percebi, você cantou a pedra. Cacuete. E a companhia já falou Carlão. E você, Batistão? Olha, Edu, o futebol tem muitos caminhos, né? A vitória, ela não é construída por um único caminho. Nesse momento, na reta final da competição, não interessa o que vai acontecer, né? Parece aquela história do mosteiro, precisava eleger um novo guardião. E os espadachins eram todos ótimos, não tinha como escolher um espadachim, não tinha jeito, era impossível. Todos tinham excelência. E aí o comandante pegou e chamou todos os espadachins, né, excelentes, e aí eles entraram numa sala e ele colocou um vaso da dinastia Ming, um vaso de milênios, colocou em cima da mesa e falou, olha, a única maneira que tem de escolher aqui o guardião é através desse vaso. O vaso é o problema, quem resolver o problema vai ser o guardião do mosteiro. E aí ficaram dias e dias lá estudando para ver o que é que ia resolver e tal. Aí ninguém conseguia resolver o enigma. Aí um espadachim entrou na sala, arrancou a espada e deu no meio do vaso. Esparramou, espatifou pedaço para tudo quanto é lado. Todo mundo bateu a mão na cabeça, falou, meu Deus, pô, esse vaso aí tem 1000 anos, mais de 1000 anos, você arrebentou o vaso. Ele falou, o vaso não era o problema, então o problema está resolvido. Não interessa se é bonito, se é feio, o que é, entendeu? Você tem que resolver, porque senão nós vamos ficar aqui anos e não vamos conseguir resolver. Pronto, resolveu o problema e ele foi eleito o espadachim guardião do mosteiro. Então, nessa reta final do campeonato, não interessa se jogou bem, se não jogou, qual é o time que o técnico escalou, ganhou o jogo. Ganhou o jogo, acabou, o time continua vivo na competição e vai para o próximo, para ver o que é que vai acontecer no próximo. Então, o Guarani marcou um gol, soube sofrer nessa frase terrível que todo mundo fala, mas soube sofrer. O Carlão fez uma partida espetacular, ele foi preciso em todos os lances, não perdeu nenhuma bola por cima. O goleiro falhou, mas quando ele falhou, o Guarani teve sorte também, e a sorte acompanha aquele que trabalha. Então, por ter consistência defensiva, ele não tomou o gol. E ainda criou pelo menos 3 grandes oportunidades na base do contra-ataque para fazer o gol e não teve competência para fazer o segundo gol, terminou a partida no 1-0 e ganhou o jogo. Então é dessa maneira que eu vejo a coisa. Não interessa o que é que aconteceu. O time não jogou, não foi bonito, não teve toques magistrais, o técnico escalou o time errado, mas ganhou o jogo. Então o caminho escolhido pelo treinador e pelo Guarani levou o time à vitória. E para mim o que interessa, Carlão, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Unanimidade, Carlão, o craque do jogo, voto seu, do CH, Zorzinho, do Marcos Luiz, e portanto o Carlão, ele tá aí o craque do jogo. E olha, você vê que a zaga hoje bem, o Ronaldo Alves salvou um gol, vocês não perceberam, a 7ª do segundo tempo, o Pimentinha fez um cruzamento e o Ciel finalizou, mas o Ronaldo Alves travou. Não sei não se pegaria aí o Rafael Martins, hein? Aliás, o Ciel, ele teve 4 chances, hein? 4 chances, numa delas, essa que você falou aí, a saída errada do goleiro do Guarani, o Ciel de cabeça tocou e foi por cima. Não vamos debater intensamente aqui no nosso gabarito do jogo. O amigão Batista, pra você um grande abraço, hein? O guardião da ilha, hein? Você é o guardião da ilha. Você falou do guardião do mosteiro, você fez o guardião da ilha. Um grande abraço pra você, Batistão. É o livro Guardião da Ilha, lançado em 2008. Um romance, né, do Antonião, personagem principal, com a bailarina Janaína. É um livro que todos aqueles que tiveram a paciência de ler conseguiram chegar no final do livro. Disseram que eu tinha que escrever a continuação, mas não tem continuação. O livro começou e terminou no Guardião da Ilha, mas estou escrevendo 2 livros simultaneamente.
uma contando histórias que eu vivi ou que me contaram do futebol, e um romance também sobre um agente da imigração italiana com uma moça italiana. Vai sair aí um romance realmente espetacular. Ô Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada. Como eu gosto de transmitir vitória, pô. A vitória é um negócio sensacional, me alegra. Quando eu narro vitórias dos times de Campinas, eu fico muito alegre, satisfeito. E a derrota me entristece terrivelmente, deixa o meu coração sofrido. Então hoje estou muito alegre. Um abraço, Edu! Esse romance vai melhorar essa noite, com certeza. Grande abraço, amigo Batista, bom descanso. Parabéns aí na narração. Sampaio Correia 0, Guarani 1. Daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista. Só uma pergunta que eu fiz aqui ao Marcos Luiz. O número de jogadores do Guarani pendurados, né, Marquinhos? 9. 9 jogadores? 9, ó. Bruno Sávio, né, que cumpriu hoje. Ele foi expulso, então, mas ele vai ficar pendurado. Carlão, o Diogo Carlão. Matheus, sim. Eliel, Índio, Lucão do Break, Matheus Ludic, Maxwell e Rafael Martins. E hoje o Daniel Paulista levou o terceiro. Dos que são titulares é o goleiro Rafael Martins, né? É o pendurado. Titulares. Rafael Martins. O Carlão é uma opção, mas é... Não, o Carlão, assim, é titular e não é, né? Tem entrado bastante. A zaga entra. Titular, Bruno Sávio, Rafael Martins e o Diogo Matheus. Perfeito. Daqui a pouco, Daniel Paulista? Sim. Vamos lá. Aliás, é o terceiro dele, ele tomou hoje, né? Tomou o terceiro hoje, fica no banco, dirige né? o time contra o Vasco quinta-feira. Meus amigos, agora são 21h31, começou lá em Pelotas, Brasil e Náutico, daqui a pouco começando também Cruzeiro e Remo, aqui o Batista narrou, Sampaio Correia 0, Guarani 1, gol do Bidu, cobrando pênalti. Nós temos aqui a ficha técnica, temos aqui a defesa do jogo, tem o gabarito, o conceito jogador por jogador e, claro, a coletiva do Daniel Paulista. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bem, meus amigos, lá em São Luís, lá no Castelão, Guarani entrou com Rafael Martins, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio, 3 volantes, e Regis, Júlio César e Júnior Todinho. Lembrando que o Thales zagueiro e Bruno Sávio não jogaram suspensos. A primeira alteração foi a 9 minutos do segundo tempo, saiu o Júnior Todinho, entrou Alan Victor. E depois, 8 minutos depois que o Alan Victor estava em campo, ele sofreu o pênalti que deu a vitória ao Guarani. Bem, a segunda alteração foi só a 37, aí 3 entraram. Saiu o Diogo Matheus, entrou Matheus Ludic, saiu Regis, entrou Andrigo e saiu Júlio César, entrou Pablo. E depois, a 47 nos acréscimos, o Rodrigo Andrade com cãibras, acabou saindo, entrou Luiz Gustavo. Aqui é a equipe do técnico Daniel Paulista. Olha o Sampaio Correia com Luiz Daniel, Luiz Gustavo, Alan Godoy, depois Diego Cardoso, jogou no Guarani, Diego Cardoso, Nilson Júnior e Alisson, depois Mascarenhas, o Betinho, depois Barata jogou na Ponte, depois no Guarani, Ferreira, Natson, depois Léo Arthur, jogou na Ponte, e Rony, depois Jean Silva. E na frente, Pimentinha e o Ciel, a equipe do técnico Felipe Surian. Apitou Léo Simão Holanda, do Ceará. Teve um gol anulado do VAR, a 35 do primeiro tempo, o gol anulado aí do Sampaio Correia, do Céu de cabeça. Cartão amarelo, Regis, do Guarani, Regis, Júlio César, o técnico Daniel Paulista é o terceiro e Ronaldo Alves também. Cartão amarelo para o Sampaio Correia, Betinho, Ferreira e Natson. Cartão vermelho para o Luiz Gustavo pelo pênalti que cometeu aí no Alan Victor. Bem, o gol foi marcado por Bidu a 21 do segundo tempo, gol de pênalti, Sampaio Correia 0, Guarani 1, e o público não foi divulgado, só passando aqui, meu caro Alexandre, passando aqui, realmente o público e renda não foram divulgados.
Ficha técnica Sampaio Correia 0, Guarani 1. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Contra filé Bom Marte, peça a vácuo, R$ 39,95 kg. Cerveja Heineken 350 ml, R$ 3,89. Café Pacaembu 500 gramas, R$ 10,99. Ofertas válidas até o dia 31 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, sai gol lá em Pelotas, Brasil de Pelotas, gol do Brasil, em Brasil 1, Náutico 0, mas temos que esperar o VAR, né? Agora tudo tem que esperar, mas o gol saiu. Será confirmado ou não? Instantes saberemos. Vamos lá, 1-0 Guarani, gol do Bidu, defesas. Olha, lance 2, Alexandre, por favor. 22 do primeiro tempo, Júlio César lança Todinho, Batistão. Júlio César domina, lançou pra Todinho, dominou o pé canhoto, uma bomba! Defendeu Luiz Daniel! Todinho dentro da área, bateu em cima do goleiro Luiz Daniel, defendeu! O Todinho ganhando a corrida, bateu, tava no comecinho da entrada da área, uma bomba, hein? Uma cacetada, 31. Primeiro tempo, olha o Bidu aí. Olha o Bidu, tava com vontade o Bidu, chuta Bidu. Tocando pra Regis, pra Bidu, pé canhoto, uma bomba! Espal no goleiro, Todinho pegou rebote, mas perdeu a bola. Bidu meteu a perna, canhota e esquentou as luvas do Luiz Daniel. Ele fez uma grande... Esse foi de fora da área. Bom, e pra constar, vamos lá, 42, segundo tempo, vamos, não sei quem foi que chutou, rapaz. O Rafael Martins defende a sorte que o Ludi, que estava atento no rebote. Vamos lá, Batistão, 42, segundo tempo. E vem o time do Sampaio, bola batida! Espalma, Rafael Martins! A bola quicou uma paulada e na sequência tirou, afastou o Ludi, que mandou pra fora pela linha de fundo. É escanteio pro Sampaio Correia bater. Bom, Jorginho, antes de você escolher aí, daqui a pouco o CH voltando também, essa defesa, essa terceira aí, parece que você não gostou muito, né? A observação que... Não. Fez um movimento totalmente errado, soltando um rebote. A bola em cima, né, Edu? Tem que ser um pouco mais seguro, né? Ou do lado. Passar confiança pro torcedor, pra nós da imprensa. Não, é uma defesa totalmente equivocada e já aconteceu em outras ocasiões, só que hoje ele deu sorte que o Ludi, que estava ali bem posicionado, e tirou. Porque ali, esses rebotes aí é no pé do atacante que bota na rede. E aí toma o gol numa falha que dá pra simplificar o lance. Vai ali, faz um encaixe, acabou o problema, defesa segura e ponto final. Sabe qual que eu vou ficar, Edu? Pra mim a defesa do jogo foi o chute do Bidu. Pelo grau de dificuldade, o goleirão lá, o Luiz Daniel, fez uma belíssima defesa. Pra mim, essa a defesa do jogo. Olha, tá confirmado o gol do Brasil, então 8 minutos do primeiro tempo, Brasil 1, Náutico 0 lá em Pelotas. Ô, SH, você fica com qual? Acompanho o relator. Então, lance 4, 31 do primeiro tempo, estava 0-0. Tocando pra Regis, pra Bidu, pé canhoto, uma bomba! Espal no goleiro! Todinho pegou rebote, mas perdeu a bola! Bidu meteu a perna, canhota
e esquentou as luvas do Luiz Daniel. Ele fez uma grande defesa. Time do Guarani vem de novo, dominou. Bidu cruzou na área. Muito bem, daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista. Seguimos aqui no nosso jogo aberto lá no Independência. Segue Cruzeiro 0, Remo também 0. Aqui foi 1-0, gol do Bidu. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Maminha Frigol resfriada, peça a vácuo, R$ 38,95 kg. Para cliente Taquaral Mais. Cerveja Petra 350 ml, R$ 2,49. Sorvete Nobrelli Tentazione 1,5 litro, R$ 21,90. Ofertas válidas até o dia 31 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Gabarito do jogo. Olha o apitinho aí de sorveteiro, sinalizando aí para o gabarito do jogo. Oi, Zorzinho. Sampaio Correia 0, Guarani 1. Vamos lá, o nosso gabarito aqui, qual é o seu conceito? Conceito ótimo, conceito bom, regular, ruim ou péssimo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, o jogo apenas regular. Pois não, CH. Melhor o segundo tempo porque saiu o gol do Guarani, mas o conceito é regular por bastante boa vontade, viu, Edu? Bastante. Muito bem, olha, vamos lá, goleiro Rafael Martins, ele fez essas duas defesas aí, aliás, não, foi o goleiro, perdão, foi o do Daniel, né, que pegou Sim. Aí, Dodo. Vamos lá, então, Rafael Martins, defesa, teve essa daí que você observou bem, teve uma saída equivocada e que o Ciel antecipou de cabeça a 27 do segundo tempo, e cabeceou, a sorte é que foi para fora, né? Teve uma outra que você observou também, porque o Batista chamou você, ô Grega, depois dessa saída do Rafael Martins. Certo. E você falou também de um outro lance, mas eu não... Você não lembrou? Não peguei, não lembrei. Que ele vai, ao invés de ele ir dar um soco, ele vai dar um tapa e a bola cai no pé do atacante na entrada da grande área. Se pega um cara de qualidade ali, bota a bola na rede.
Então é assim, olha, Edu, eu acho que tem que passar um pouco mais de segurança, né? Bolas para encaixar, bola para segurar, bola para fazer a defesa firme. Toda hora é soco, toda hora é rebote, sabe? Cai, parece que o descoordenado, mas assim, não tomou gol, né? Então o conceito do Rafael Martins hoje é regular. Vamos lá, CH, lateral direito, Diogo Matheus, que veio da Ferroviária, 19º jogo dele, né? Mas ele foi até 37 segundo tempo, depois entrou o Matheus Ludic. Como é que foi o Diogo Matheus? Cansou, né, Edu? E poucos jogadores se salvaram. Achei que ele fez um jogo, sabe, sem ir à frente, sem participar das jogadas de ataque. Não comprometeu. Vou dar um regular para ele, mas não gostei da atuação dele. Vamos lá, Ronaldo Alves e Carlão. Aqui vou precisar de vocês dois, aí começando com o Jorzinho. Ronaldo Alves deu uma travada a 7 do segundo tempo, que o Ciel chegou a bater, mas ele salvou ali. Talvez o goleiro pegasse, enfim, mas deu uma travada legal aqui. Carlão, uma travada também boa, foi nos acréscimos, mas aí vocês já tinham observado várias vezes da boa atuação da dupla de zaga aí, Ronaldo Alves e Carlão, já que o Thales não jogou suspenso, hein, Zorzinho? Olha assim, Edu, o Carlão eu gostei, pra mim foi o craque do jogo, o conceito dele é bom. O Ronaldo Alves, em alguns momentos, ele demonstra erros, né? Você viu no lance do gol, né? Tá olhando a bola, deixa o atacante entrar nas costas. Então, essas coisas, esses detalhes que acabam, às vezes, prejudicando o time. Ainda bem que teve o VAR lá, que anulou o gol, ótimo, beleza, tudo bem, o Guarani venceu o jogo. Mas zagueiro não pode vacilar. E eu acho que o Ronaldo Alves hoje teve alguns vacilos em pequenos detalhes. Posicionamento, às vezes numa cobertura, né, numa diagonal. Então o conceito do Ronaldo é regular. E para você, CH? O Ronaldo Alves eu não gostei não, Edu. Achei que vacilou muito no primeiro, no segundo tempo. Deu umas espanadas, deu susto pra caramba. A sorte dele é que o Carlão compensou. O Carlão estava acordado e o Ronaldo Alves estava dormindo. O conceito é ruim pro Ronaldo e regular pro Carlão. Vamos lá, Bidu, 84 jogos e o seu 8º gol hoje de pênalti, bateu firme. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas o Bidu, é que tá um negócio, né? O Pimentinha deu um trabalhão pra ele hoje, né? Deu. Não deu trabalhão, ou deu um certo trabalho. No gol que foi anulado, você vê, ele tava no lance lá embaixo com o Pimentinha. E teve um lance também, Jorzinho, a 40 segundos do segundo tempo. O Pimentinha também deu uma bela passada pelo Bidu e ele cruzou pro Ciel. É que o Ciel acabou finalizando pra fora aí. Mas enfim, ele fez o gol. Eu gosto mais do Bidu apoiando do que defendendo. E você, Jorzinho? Também. Ele chega muito bem à frente, teve aquela finalização, fez o gol, né? Aliás, foi a defesa do jogo. Sim, a defesa. Pra mim, ele precisava desse gol aí pra adquirir um pouco mais de confiança. E acho que o Regis tomou essa atitude lá na hora do jogo, na hora da cobrança, justamente pra isso. Porque eles estão percebendo que o Bidu tá sem confiança, né? Porque é bom jogador. E ele, a hora que tá ajustado mesmo, ele vai bem no ataque, ele recompõe legal, né? Mas eu sinto o Bidu hoje com uma certa fragilidade na marcação. O conceito dele hoje, pelo gol, viu, Edu? Pelo gol, regular. E teve uma brincadeira durante a semana nossa aqui, que teve uma foto no grupo. Parte da foto que o Bidu tá, não sei se vai Cabisbaixo, jogar ou não. Né? Cabisbaixo. Cabisbaixo. E você, CH, o que você achou do Bidu? O Gleger resumiu o que eu penso. Pelo gol vou dar regular, mas ele teve problema o jogo inteiro. Ele vai sonhar com Pimentinha, seguramente. Regular. Vamos lá, vamos para os 3 volantes. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio. Vamos no pacote só com os volantes. Hoje o Guarani entrando pela primeira vez com 3 volantes. Mas o Bruno Silva teve aquele lance, cara, você quer ver na saída de bola. 23 primeiro tempo. O Rafael Martins cobrou o tiro de meta ali curtinha para o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves uma curtinha para o Bruno Silva. E o Bruno Silva perdeu para o Ciel. E o Ciel acabou isolando, hein? Chutou por cima. Vamos lá. Vou inverter, vou começar com o CH. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e o Índio, né? O Andrade saiu a 47 nos acréscimos com cãibra. Entrou o Luiz Gustavo, CH. Eles não se entenderam, não. Ficaram ali fazendo uma cobertura de um lado, o outro fazendo cobertura do outro. O meio campo não fluiu. Só assistiu o Sampaio Corrêa. Não tinha saída de bola, muitos erros de passes.
Eu não gostei de nenhum dos três, mas o que eu menos gostei foi do Rodrigo Andrade. Que eu, no primeiro tempo, eu nem percebi que ele estava em campo. Percebi porque eu estou assistindo o jogo, tenho que prestar atenção, mas não participou de nada. O Índio ainda errou pra caramba, mas ele se interessou pelo jogo. Rodrigo Andrade nem isso. Futebol blasé. E o Bruno Silva, desculpa, as últimas 2 partidas do Bruno Silva, aliás, as últimas 3... eu não tenho gostado, não sei o que está acontecendo, mas eu vou dar regular para os 3, porque ganhou o jogo. Mas com a bola nos pés, o meio campo do Guarani não existiu. Simplesmente assim, não existiu. Então regular para os 3. E teve também a 42, o Rodrigo Andrade deu uma limpada, entrada da área, lembra, Garguinho? Lembro. Tal, lembro. Deu um corte, o Batista estava até se preparando aí pro... Mas eu acho que esse foi o único, esse foi o único lance do Rodrigo Andrade no jogo. É muito mal, né? Eu não gostei. Não gostei de nenhum dos 3 também. Não sei se a mudança no estilo de jogo acabou prejudicando a apresentação desses 3 jogadores. O Bruno Silva teve uma hora no primeiro tempo, ele deu uma entregada ali, que não é possível, cara. Um jogador da experiência, capitão do time, não pode, né? De toda a regularidade que sempre mantém o Bruno Silva, não dá. O Índio, o segundo tempo ele ajustou um pouquinho, o Índio, mas o primeiro tempo ele não acertava absolutamente nada. Então eu vou dar um regular com muita boa vontade para os 3, Edu. Olha, obrigado Alexandre Jardim Leonor, informando aqui pra gente, viu, que a TV chegou a comentar que o público foi mais ou menos 800 pessoas, que teve greve de ônibus lá em São Luís. Não sabia não, estavam sabendo disso? Não. Greve de ônibus em São Luís, isso prejudicou aí o público lá no Castelão. Obrigado, viu, Alexandre Jardim Leonor, greve de ônibus lá em São Luís, né? Agora, quem é que sabe me informar quem foi que passou a bola, quem lançou Alan Victor, que sofreu o pênalti? Índio. Ah, foi o Índio? Foi o Índio. E o senhor quer melhorar alguma coisa não, dele? Não, regular. Regular. Você, CH, quer melhorar alguma coisa do Índio? Fica assim mesmo? O meio campo do Guarani foi tão produtivo que o lançamento que originou o pênalti foi do Índio. Olha a situação. Não muda a nota não, é regular. Coitado do Índio, não leva uma. Não, mas ganhou um regular, pô. Ganhou regular. O regular tá ali, né, Edu? Tá dura se fosse ruim, péssimo. Não, mas foi regular. Olha, o Regis, vamos lá, senhorzinho. O Regis, ele ficou nervoso. Você vê que com 15 minutos de jogo ele levou amarelo, lembra? Amarelo? Lembro. Ele fez uma. Realmente foi uma falta, mas né? eu não sei porque ele ficou nervoso. Ele pegou a bola, espremeu a bola na mão, assim. Aí o árbitro, com 15 minutos, repito de jogo, tomou amarelo. Mas enfim, e você sabe que logo após. O Batista ainda gritava o gol do Bidu. Quando o Alan Victor, ele quase fez o segundo gol. O lançamento foi do Regis. Aliás, ele arrancou uma arrancada, né, de contra-ataque. Uma arrancada, né? Do Regis. O que você achou de Regis? O que você achou do... Assim, eu achei que ele estava mal posicionado, né? Mal posicionado. E assim, atrapalhou um pouco essa plataforma aí, a produtividade do Regis. Mas olha, Edu, eu gostei demais da atitude dele com o Bidu, tá? Foi aparentemente ali, deu pra ver que ele foi, né? Tipo assim, ó, foi pra você e tal, deixando o Bidu bater o pênalti pra fazer o gol. Então, vou dar um conceito regular pra ele. Eu acho que jogadores como o Regis, e ele tecnicamente é um jogador espetacular, mas também mostrou uma certa liderança no grupo hoje. Conceito regular pra ele. Depois que o Regis perdeu o pênalti lá em Curitiba, o CH, ele não cobrou mais. O Bruno Sábio vem cobrando, mas como o Bruno Sábio não estava jogando, então deu aquela força pro Bidu. E o que você achou do Regis, hein, CH? Coitado do Regis. Ele entrou nervoso, mas dá para entender, né? Quando o treinador coloca uma escalação dessa, ele já sabe que vai sofrer no jogo e foi o que aconteceu. Correu errado, como a gente fala na gíria do futebol, eu lamento muito. Ele não teve culpa, a bola nem chegava para ele. Ele participou do jogo porque ele é um cara muito interessado, brioso, bom profissional. Mas com esse meio campo, como é que o Regis vai jogar? Essa invenção que fez o treinador. Vai levar um regular, mas ele pouco participou, ele não conseguiu jogar, né? Ele só correu. Até ele teve que participar de marcação. O que importa é o resultado, eu já sei disso. Mas eu estou falando aqui individualmente. O quadro é a história do conceito de cada jogador. Ele não teve culpa, mas hoje leva regular. Olha, aqui o Guarani ganhou, gente. 1-0, o Guarani ganhou o gol do Bidu, cobrando pênalti. Vamos pro Júlio César. O Júlio César foi ele que deu o lançamento pro Todinho. Foi uma das propostas da defesa do jogo.
Júlio César também tomou amarelo com 26 minutos de jogo, estava nervoso. Aí o Betinho faz uma falta no Júlio César, lembra? Lembro. Pode ser expulso também. Foi o famoso pescoção, né? O pescoção era um contra-ataque, né? Bom, o Júlio César, a exemplo do Regis, eles saíram a 37 do segundo tempo. O que você achou do Júlio César? Ele fez um jogo regular, na minha opinião, Edu. Não, assim, o Júlio é um jogador perigoso, né? Mas a gente percebia que a falta de produtividade do meio de campo acabou atrapalhando um pouco o pessoal da frente lá. Conceito dele regular. Vamos lá, CH. Você fala do Júlio César, emenda com o Júnior Todinho. Por favor, Todinho saiu a 9 do segundo tempo. Foi o primeiro a sair. E ele teve aquela chance, né? 22 do primeiro tempo, um chute na entrada da área, um lançamento do Júlio César, o goleiro pegou. Vamos lá, CH. Júlio César e Júnior Todinho. Todinho ruim, Júlio César pelo esforço também saiu cansado, regular, Edu. Júnior Todinho, o que você achou, Greg? Não gostei. Foi conceito ruim, Edu. Muito mal no jogo. Lembrando que ele só fez um gol lá contra o Londrina. Depois que ele voltou. Exatamente, só um gol. Naquela vitória de 3-0. Tá jogando muito mal. Bom, e do Daniel Paulista, que entrou pela primeira vez com 3 volantes, o que você achou? Olha, Edu, eu tava dizendo aqui, no final da partida, né? Criticando. Eu acho que não dá, pô. O treinador tem que ser um pouco mais corajoso, mais ousado, né? A gente tava dizendo, o Guarani é 6º colocado, pô. Tá enfrentando o 11º. A diferença de pontos é 9. Então o Guarani precisa se impor um pouco mais. Daniel, a partir do momento que fez o gol, mesmo com um jogador a mais, jogou o time totalmente para trás, esperando, tomando sufoco do Sampaio Corrêa com um jogador a menos. Acho que ele se equivocou de início, na plataforma implantada, nunca tinha feito isso com 3 volantes. Na minha opinião, não deu certo. Ele vai precisar rever os conceitos dele, porque vem jogos pesados aí pela frente, né? E se vacilar, e se der o vacilo que deu hoje contra o Vasco, perde o jogo. E o Guarani hoje deu muita sorte, porque ele conseguiu, primeiro, na minha opinião, tá? Tava na mesma linha, né? Nós ouvimos aqui a central do apito, olhei 1 milhão de vezes aqui o lance, para mim tava na mesma linha. Então o gol foi mal anulado, o gol do Sampaio Corrêa. E depois o Guarani teve um pênalti na entrada do Alan Vitor, que já não sei nem se fala se é teimosia mais, né? Porque não dá para entender o porquê que ele não escala esse menino. Todas as vezes que entra o Alan Vitor, o Guarani melhora no jogo. Então, tem umas coisas que eu não estou entendendo do Daniel Paulista. No conceito do jogo hoje, eu vou dar regular porque ganhou, porque encostou, porque é 6º colocado, porque está a 4 pontos do G4. Mas da partida ele não foi bem não, viu, Edu? Agora sim, registrar aqui o público e renda aqui. O público total, 850, sendo que pagantes 274, sócios 425, então total 850, renda 7.195, portanto lá no Castelão, para Sampaio Corrêa 0, Guarani 1. E Jorginho, para encerrar, você não pode deixar do Alan Victor, né? Ele entrou, sofreu pênalti. É verdade. Na sequência, ele quase fez, foi travado, de novo o menino fazendo a diferença. Se tivesse entrado de começo, poderia ser aí um dos protagonistas do jogo e ser eleito até o craque da partida, né? Porque foi muito bem, gostei demais, o conceito dele é bom, igual ao do Carlão. Jogou muito, o Alan Vitor tem que ser titular esse menino. E olha, Todinho tem que ir pro banco no próximo jogo. Não dá, o torcedor não aguenta mais o Todinho. Coloca o Alan Vitor pra jogar. O conceito dele é bom também, Edu. Um abraço pra você, boa noite, Greg. Valeu, Edu, um abraço, boa noite. Sábado, né? Até sábado. Sábado eu estarei na TV. Tá bom. Mas estaremos aqui. Eu venho aqui dar aquele abraço em você na concentração. Por favor. Um abraço, Edu. Valeu. Um abraço ao CH, Marcos Luiz e a todo torcedor bugrino. Valeu. Olha, tem gol lá em Pelotas, empatou o Náutico, hein? Já confirma o total do VAR, né? Mas saiu o gol. Abraço, Greg. Obrigado, viu? Então, Brasil e Náutico 1-1 por enquanto. E continua Cruzeiro e Remo 0-0. CH, em 2 tempos, primeiro dos que entraram. Vamos lá. Bom, aqui tudo entrou no final, né? Matheus Ludig aos 37, Luiz Gustavo aos 47, Andrigo 37, Pablo 37 e Alan Victor entrando a 9 e fazendo a diferença, CH. O único que merece comentário é o Alan Vitor, que mudou a história do jogo e o Guarani, graças a ele, acabou vencendo o jogo. Uma jogada dele sofreu o pênalti. Então entrou bem na partida. E sobre o treinador, Edu,
O restante não merece porque um pouco participou da partida, né? E o Guarani ficou lá atrás tomando sufoco de um time fraco tecnicamente, estava jogando com um homem a menos, né? Não dá para entender. E o trabalho do treinador, eu não comento o resultado, porque para comentar resultado não precisa de comentarista. Eu comento o desempenho, as escolhas, o que está sendo produzido dentro do campo. E o que o Daniel Paulista fez hoje, para mim, beira o que ele fez contra o CRB. De novo, ele fez um monte de invenção, escalou mal o time, ele tinha que ter colocado o Alan Vitor no intervalo do jogo, deu certo? Ok, parabéns para ele, ótimo que deu certo. Mas hoje ele contou com a sorte e com a arbitragem, porque diferente do que eu falei na hora do pênalti, ficou repetindo tantas vezes que eu fui convencido que o lance que foi anulado do Sampaio Corrêa, o lance foi legal, não estava o Pimentinha impedido. Então o Sampaio Corrêa foi prejudicado. Então hoje o Guarani venceu, lutou muito, legal, é o que vale, 3 pontos está na sacola, ninguém tira mais. Ok, só que o time não jogou nada, o treinador escalou mal, mexeu mal e o VAR ajudou. O trabalho dele hoje foi ruim do técnico do Guarani. Resultado ótimo, fantástico. Eu espero que o homem lá de cima acabe iluminando a cabeça dele para ele parar de fazer besteira. E outra, próximo jogo o Alan Vitor tem que ser titular. E o Gleger tá certo. O Todinho tem que ir para o banco de reservas, Edu. Bom, e por gentileza, o Léo Simão Holanda do Ceará, que apitou o Sampaio Corrêa 0, Guarani 1. Você vê que no pênalti ele não deu, né, CH? O pênalti aconteceu, mas ele precisou, né? O VAR chamou, falou, dá uma olhadinha aqui e tal, aí ele deu o pênalti. Então sempre procuro, na hora da avaliação da arbitragem, perguntar para vocês. Vamos saber se, em tempo real, ele acertou, né? O pênalti, no caso, ele não acertou. Sim. E teve esse lance polêmico do gol do Sampaio Corrêa, que aí realmente ser humano nenhum consegue, se é que teve impedimento, ver aquelas linhas vermelhas, azul que eles fazem lá, né? Aquele traçado todo. O que você achou do seu Léo? Eu digo Léo, eu digo arbitragem. Ele é fraco, né, Edu? A gente já conhece ele de outros carnavais. Você lembra o que aconteceu, Ponte e Aparecidense. Negócio horroroso, né? Então ele é fraco tecnicamente. Não foi ele que prejudicou o Sampaio, foi o VAR. A interpretação do lance do Sampaio Corrêa não foi da arbitragem, não dá para ver, não é? Então ele é fraco tecnicamente, infelizmente, eu lamento muito tudo isso. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez ele fez um trabalho muito abaixo da obrigação dele. Então, a avaliação do trabalho dele é ruim, Edu. Tá bom, CH, para você um grande abraço, viu? Uma ótima final de quinta-feira. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Agradecendo mais uma vez essa equipe técnica maravilhosa que sempre leva para as casas, pela internet, enfim, faz um trabalho diferenciado. Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho hoje nos programas esportivos. Amanhã o Júlio está de volta, tanto na hora do almoço quanto à tarde. E amanhã a gente volta falando mais do futebol de Campinas. Boa vitória, ótima vitória. Que o Guarani melhore na sequência. E sábado tem a Ponte Preta contra o Vitória. Tomara com mais uma vitória do futebol de Campinas. Edu, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Alô, 8284, muito obrigado. Boa noite para você também. Marcos Luiz, vamos à coletiva. Sim, começando aqui a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, primeiro analisando o comportamento e a vitória do Guarani. Bom, primeiramente, obrigado, mas essa vitória ela não é minha, ela é de todos, ela é do Guarani, que fez uma partida hoje em termos de dedicação, de empenho, da maneira como tínhamos que jogar esse jogo, porque não é fácil vir vencer o Sampaio aqui dentro do seu estádio, pela condição do gramado, pela condição do clima, umidade, todas as dificuldades que são envolvidas aqui numa partida como essa. E nós entendemos que era o momento de fazer uma mudança, não só na questão de nome da escalação, como você disse, mas numa questão da maneira de jogar. De ter 3 homens por dentro de marcação, de ter um sistema de marcação mais seguro, de dar uma segurança maior, principalmente no meio de campo, onde a equipe do Sampaio sempre foi muito forte, principalmente para não deixar que as bolas chegassem com mais liberdade aos seus atacantes, principalmente ao Pimentinha do seu lado esquerdo. E praticamente durante quase toda a partida a gente conseguiu neutralizar esse ponto. É lógico que algumas horas a bola acabou chegando, mas o Bidu se apresentou muito bem no sistema de marcação em cima do atacante deles.
E a gente tentou, quando tinha bola, ter 2 atacantes mais centralizados, juntamente com o Regis, vindo atuar como um meia, nesse momento um pouco mais recuado, e dar mais liberdade aos laterais, principalmente ao Bidu, que conseguiu, principalmente no primeiro tempo, boas chegadas pela frente, com cruzamentos, batidas de fora da área. E de uma maneira geral, nós construímos a partida dentro dessa estratégia de não pressionar o adversário em termos de marcação, mas numa estratégia de marcar mais num bloco baixo, de ter a transição rápida como tivemos e tentar nessas transições encontrar, né, as oportunidades como conseguimos. Fizemos o gol, poderíamos ter feito outras oportunidades, mas o jogo um jogo bastante difícil, equilibrado. O Sampaio também veio para frente, mesmo com um jogador a menos, se lançou ao ataque. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho, poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Mas saímos daqui extremamente satisfeitos pelo resultado, pela apresentação, pela dedicação que esse grupo teve e conseguimos aí mais 3 pontos extremamente importantes nessa caminhada. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes. Daniel, hoje o Guarani utilizou do mesmo veneno que é utilizado contra o próprio Guarani em jogos no brinco pelos adversários, que é jogar por uma bola, e se isso também tem a ver com a escalação do Índio? Não, acho que nós não jogamos por uma bola, nós adotamos uma estratégia de não pressionar o adversário, porque historicamente, num retrospecto, todas as equipes que vieram para jogar com o Sampaio aqui dentro do seu estádio, nas condições que se encontram aqui, e vieram, vamos dizer assim, de peito aberto, para trocação, de atacar e se defender muito exposto, não tiveram sucesso na maioria das vezes. Então, por isso que a gente adotou uma estratégia mais segura, uma estratégia onde a gente quis povoar o meio-campo com 3 homens de marcação mais o Regis, para que o Regis não tivesse tanto a necessidade de marcar na recomposição e ser o jogador que tivesse, quando a gente tivesse a bola, mais liberdade para criar e a gente ter 2 jogadores mais móveis na frente, né? Acho que em determinado momento surtiu bastante efeito a estratégia, em outros o Sampaio também melhorou, que faz parte do jogo, as fases que tem uma partida, mas de uma maneira geral, pela dedicação, pelo empenho, principalmente pelo pouco tempo de trabalho entre um jogo e outro, para se montar um modelo novo de jogar, para se montar uma estratégia nova, os jogadores foram muito bem empenhados e isso foi determinante para que a gente saísse daqui hoje com um resultado positivo. Vinícius Barel, da Rádio Jovem Pan. Daniel, povoar o meio-campo e mudar a forma que o Guarani tem jogado foi uma estratégia por conta do adversário ou pela ausência do Sávio? Acho pelas as duas coisas, pela característica do adversário, pelas ausências, principalmente a do Sávio, que aí fez com que a gente mudasse a característica do modelo de jogo que a equipe vem apresentando, e também que achei que a necessidade para o momento de tentar uma situação diferente, de uma situação nova. Gostei do que vi em alguns momentos, lógico que precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor investida, e vamos procurar com calma, com tranquilidade. Eu acho que a gente ganhou mais uma opção de jogar, que é extremamente importante, porque a equipe teve uma consistência defensiva muito interessante, mais um jogo sem sofrer gols, né? São 13 jogos dentro do campeonato sem sofrer gols, mais um gol anotado. Aumentamos aí o nosso poderio ofensivo também, que somos o 2º melhor ataque, e vamos seguir brigando, né, pelo acesso, pelas primeiras colocações até o final, ou até onde a gente tiver forças para tentar buscar sempre colocar o Guarani sempre numa melhor colocação. Lucas Leme, da Web Rádio Futebol Show. Daniel, de uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para o Guarani no jogo de hoje? Não avalio dessa forma. Eu acho que o Guarani teve, dentro do jogo, dentro da sua estratégia bem definida desde o início, bons alguns momentos de oscilação, mas na maioria do jogo se portou muito maduro, se portou muito consciente daquilo que precisava fazer, daquilo que precisava neutralizar, e quando teve a bola também tentou, dentro das possibilidades, incomodar o adversário. E o mais importante foi que, dentro dessa estratégia da dedicação dos atletas, a gente conseguiu um resultado importantíssimo para o momento e para a reta final da competição. Elias Aredes, da Rádio Brasil. Daniel, após o tropeço diante do Confiança, essa vitória pode servir para estabelecer um novo pacto com a torcida, pensando no jogo contra o Vasco? Olha, eu acho que o torcedor, ele é emoção. É lógico que ele ficou chateado pela maneira como as coisas aconteceram como Confiança, e nós também ficamos chateados, indignados por tudo que aconteceu e da maneira como aconteceu. Agora, o torcedor, ele é parceiro do clube, sempre foi. É lógico que hoje ele está satisfeito pela vitória, pelo crescimento novamente dentro da classificação, e é isso que nós vamos trabalhar. E o torcedor, ele é papel fundamental nos jogos dentro de casa, principalmente nessa reta final agora, faltando somente 6 jogos.
jogos onde a gente precisa pontuar, onde a gente precisa de vitórias, que ele esteja dentro do nosso estádio, que ele compareça ao Brinco de Ouro contra um grande adversário que é o Vasco, num clássico nacional, onde a gente vai procurar juntar todas as nossas forças, e essas forças, o torcedor ele faz parte dessa força, né? Então ele tem que estar junto da equipe, apoiando, incentivando, mesmo em alguns momentos de dificuldade, para que a gente possa conquistar mais uma vitória que será fundamental na caminhada. Albert Cavalcante, do Portal Futebol Interior. Daniel, ele também pede para você falar da formação, já comentou, mas o que essa vitória representa para o grupo após tantas críticas recebidas durante a semana? Eu acho que é uma vitória para mostrar, mais uma vez, né, da força que esse grupo tem, que tem demonstrado isso durante toda a competição, do trabalho que vem sendo desenvolvido, da seriedade que todos têm se empenhado, e isso não envolve só a comissão técnica, todos no Guarani, do presidente ao roupeiro, ao faxineiro, à cozinheira, todos têm se empenhado, dado o seu máximo para que as condições sejam sempre as melhores e a gente consiga as vitórias, que é o que todo mundo trabalha para conseguir. Então, assim, é um momento, novamente, uma resposta do elenco, novamente, que teve um momento novamente de instabilidade, hoje venceu, e a gente vai seguir trabalhando jogo a jogo, um passo de cada vez, pensar agora no Vasco, recuperar os atletas pelo desgaste físico que aconteceu, para que a gente possa fazer uma boa partida contra o Vasco, uma partida consciente, sólida, como foi feito aqui no Maranhão, e tentar buscar mais uma vitória. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani, te parabeniza pela vitória e quer saber o que mudou do jogo do Confiança para o jogo do Sampaio em relação à atitude do time. Ele cita que todo mundo viu o time com mais atitude. O que foi conversado que deu para observar e mudar para a vitória de hoje contra o Sampaio? Não, acho que a equipe, talvez hoje ela teve ela foi mais madura dentro da partida, nos momentos de dificuldade ela soube controlar bem o adversário, o ímpeto do adversário, que talvez contra o Confiança a equipe acabou se perdendo em alguns momentos, e isso nos custou muito caro, principalmente porque tínhamos o resultado em mãos. Mas, como eu disse, isso é passado, nós viramos a página, pensamos no Sampaio, fizemos uma estratégia, trabalhamos, os atletas estão de parabéns porque fizeram o seu melhor, cumpriram à risca aquilo que foi determinado, e agora vamos pensar no Vasco, né, no nosso próximo desafio dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, poder fazer, quem sabe, mais uma vitória que com certeza vai a cada rodada nos fortalecer mais em busca de uma dessas 4 primeiras colocações. O Thiago Andrade, do podcast Bugcast, parabeniza também pela vitória e te pede para comentar sobre 2 jogadores específicos. O Júnior Todinho, ele pergunta que em todas as oportunidades que começou jogando foi substituído, e o Alan Vitor, que entrou no lugar dele, mudou a cara do jogo, sofreu o pênalti que ocasionou no gol do Bidu. Se você acha que o Alan merece mais chances com a camisa do Guarani, se você pretende também utilizá-lo mais vezes. Todos os atletas estão sendo utilizados, Todinho, o Alan. Agora há uma coerência em termos daquilo que a gente vê, aquilo que a gente entende que é o melhor para o momento. Hoje nós fizemos uma estratégia extremamente defensiva para controlar o adversário e aos poucos, principalmente no segundo tempo, ir soltando para que a gente tivesse mais velocidade. Acho que o importante é que todos os atletas contribuíram da melhor forma possível e o resultado ele foi alcançado. O Rafael Pio, da Rádio CBN. Daniel, você analisou sobre o jogo já e queria perguntar sobre o Regis, que vinha sendo destaque do Guarani no campeonato, teve a lesão, o Andrigo entrou no time, depois que o Regis voltou, ele disse que a partir daí não conseguiu repetir a sequência que vinha apresentando. Eu te pergunto o que está faltando e se você acha que o Regis sentiu, depois da parada, essa sequência do campeonato. Eu acho que assim, oscilações elas acontecem, o jogador de futebol ele não é máquina, nós temos que entender que é uma temporada diferente da habitual, os jogadores estão há 2 temporadas sem descanso, sem férias para uma reconstrução muscular e chega agora na reta final do campeonato. Isso faz diferença, principalmente para aqueles atletas que atuaram mais nessas 2 temporadas que foram pela pandemia encavaladas, vamos dizer assim, mas todos têm se dedicado, tanto o Regis, Andrigo, como foi citado aí. Eu acho que estou muito satisfeito com o empenho dos atletas, com a dedicação. Vamos continuar trabalhando todos eles da mesma forma como sempre fizemos, desde o início da competição, e é dessa forma que o Guarani tem conquistado esses grandes resultados, feito uma campanha sólida, uma campanha de primeiras colocações, e que espero que tenha condições até o final de brigar pelas primeiras colocações e quem sabe alcançar
alcançar uma dessas primeiras 4 lá no final para que a gente atinja o nosso objetivo. E por fim, o Thiago Caetano da Rádio Vida Nova FM também fala da questão da formação diferente, com o Índio no meio campo, que você fale aí, se entregou o que você esperava no jogo. Entregou, eu acho que nós tivemos uma boa postura, principalmente de marcação no meio campo, com 2, 3 homens de marcação, mais o Regis flutuando e não tendo tanta necessidade de marcação, sendo aquele jogador com um pouco mais de liberdade para a criação das jogadas. É lógico que hoje nós atuamos um pouco mais seguros no aspecto principalmente de segurar o ímpeto do adversário, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente, lógico, ia saindo para tentar buscar a vitória, como foi feito, buscar um resultado melhor, como foi alcançado. Então, assim, todos os jogadores cumpriram muito bem a sua participação, saímos daqui satisfeitos e com a cabeça que temos que continuar trabalhando, procurar melhorar e agora contra o Vasco fazer todo o esforço necessário para que a gente tente buscar mais uma vitória dentro de casa, voltando a dizer, com o apoio do torcedor, com o torcedor jogando junto, para que a gente possa construir uma boa vitória e crescer ainda mais na competição. Bom, Edu, aí a entrevista do técnico Daniel Paulista, depois da vitória por 1-0 em cima do Sampaio Correia. Jogadores estarão retornando, né? Até porque o próximo jogo somente daqui a uma semana. Guarani está lá enfrentando o Vasco. Lembra de Leonardo Baran? Vascaíno. Nossa, que fim deu? Tá na imprensa do Rio. Está trabalhando na imprensa do Rio, né? Eu não sei qual veículo ele está. Né? Mas gente boa demais, trabalhou TV, muito tempo com a gente. Acho que ele estava na TNT Esportes, acho que era isso. Eu acho que sim. A Baran é fera. E ele é torcedor do Vasco, assim, ferrenho, vascaíno. E um profundo estudioso de regulamento. Então ele conhece tudo, muito. 2 repórteres, para mim, no Rio de Janeiro, que são experts em CBF. Leonardo Baran e o Wellington Campos. O Baran que trabalhou muito tempo com a gente. Lembra do Pedrosa? Pedrosa. Geraldo Pedrosa, que foi correspondente nosso aqui da Bandeirantes durante muitos anos. Né? Eu lembro de Israel Gimpio. Israel Gimpio na Jovem Pan. Quantos anos em Rio de Janeiro. É verdade. Fazer cobertura de carnaval. Tudo que tinha direito, né? Não tinha jeito. Bons tempos. Então o próximo jogo é o Vasco, quinta-feira, Edu. Desculpa, Marcos. Dia 4, né? Quinta-feira, 19 horas. 7 da noite, no Brinco. Você informando durante a semana preço de ingresso. Preço de ingresso, acredito que será da mesma forma, né, Edu? Tobogã e abaixo do tobogã, 80 e 40. Mas, né? Você sabe que na cabeceira que tem o torcedor do Guarani, o direito, o torcedor do Guarani assistir o jogo, os valores deverão ser esses aí, Alexandre. Cacoete, hein? Ele tá aqui mexendo, ele só tá ouvindo assim. Foi bem sensacional. Não perde uma. As vinhetas ficam ali prontas. É. Então a gente vai aguardar, mas os valores deverão ser esses aí, Edu. E só pela internet, né? Venda, né? É só pelo meubilhete.com. Mas o pessoal acho que gosta mesmo da bilheteria, né? O torcedor gosta, né? O torcedor gosta do bilhete, do ticket, de passar ali na catraca. Mas o vovô tem que aprender ali a comprar. Ou alguém ajudar, ou o netinho ajudar, né? Porque é o seguinte... Você sabe que falar em netinho, outro dia eu tava mexendo no celular, aí a Sara, que tem 11 anos, falou, vô, é assim, vô. Tá vendo, né? Você acha que você é um cara super esperto, hein? Vô, é assim, vô. Então... Porque é o seguinte, se você deixar pra bilheteria também, a La Jovem consome tudo. Porque o pessoal de idade não vai ficar na fila, e outra coisa, né, Edu? Independente de 90%, né? Pelo menos acho que essa informação do Estado de São Paulo, né, da vacinação, a gente tem que se cuidar, né, Edu? Também, então tem que evitar aglomeração, álcool gel, máscara. Eu acho que ainda a gente tem que se cuidar. Ainda hoje estava passando, o cara falou, Edu, você tá voltando, não sei que lugar tá voltando. Pô, no Rio de Janeiro liberou tudo, cara, que loucura. Dá pra explicar. Mas eu acho que a gente tem que se cuidar. Os caras já estão no carnaval, né? Já tá a cabeça... Olha, e uma informação, Marcos Luiz, é que a greve de ônibus... Obrigado ao Marcelo, Jardim das Oliveiras, informando que a greve de ônibus em São Luís já tá no 7º dia. Hoje o público foi pouco lá no Castelo, 850, e alguma coisa, né? 800 e pouquinho. Pois é, 7º dia de greve lá do... Tá bom, Marquinhos, então... Lembrando que Júlio César, né? Aliás, me perdoe. Lembrando que para a partida contra o Vasco, o Thales e o Bruno Sávio estarão de volta depois da suspensão, Edu. Perfeito, vamos aguardar aí, amanhã é o jogo do Vasco, tem que aguardar como é que fica, mas cabe agora nisso, se o Vasco ganhar... Cabe o Guarani ganhar do Vasco aqui, né? Pra ultrapassar o Vasco, ficar mais próximo aí do G4. E o Remo tá ganhando o Cruzeiro 1-0, hein, Edu? Não, você vai morrer, não vai ver. Não, o Cruzeiro empata. Empatou? Empatou porque a internet aqui, ela é mais rápida que a TV. Olha que coisa interessante. Pois é. Vamos esperar aqui. Na TV ainda vai começar o segundo tempo. Por isso que é a reclamação ali, ó. É o lance já é o lance já. Me perdoe, é a reclamação, gol do Cruzeiro, mas o VAR tem que... Vai chamar o VAR, o árbitro da partida. vai já pediu calma.
Enfim, Edu. Estraga tudo, né? Cada gol. Eu acho que o gol ser confirmado ainda já virou padrão. Olha lá, o árbitro tava perdendo aí. E o Náutico empatou lá em Pelotas. O Vinícius empatou, tá 1-1 Brasil e Náutico, né? Bom, também Cruzeiro e Remo não vale muita coisa, né? E vamos aguardar aí o lance polêmico para saber. Marquinhos, um abraço para você, bom descanso. Valeu, viu? Edu, sempre um prazer enorme trabalhar com você. Todo meu, viu? Olha, a gente vai fazer o Em Dia com a Bola, já a confirmação da situação lá no Estádio Independência, entre Remo e Cruzeiro, agora 22h19. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Muito bem, vamos começar pelo Brasileiro da Série B, 32ª rodada. Olha que começou domingo à noite, incrível, né? Domingo terminou a 31ª e já começou a 32ª. Um jogo que foi bem lá para domingão à noite, aí lá em Brusque. Brusque recebeu o Vila Nova e perdeu. Brusque 2, Vila Nova 3. O Vila Nova é uma das equipes, uma das melhores campanhas do segundo turno é do Vila Nova. O Garcês 1-0 Brusque, o Cleiton empatou para o Vila Nova, Cleiton virou 2-1 Vila Nova. Diego Tavares 3-1 Vila Nova e o Tony marcando o segundo gol do Brusque, ficou nisso. Brusque 2, Vila Nova 3. Um abraço, Joelson, tudo bem? Vê lá pra mim se vai anular o gol ou não, por favor, do Cruzeiro. Olha, na terça-feira tivemos lá em Maceió, CRB 1, Coritiba também 1. CRB 1, Coritiba também 1. Coritiba ganha mais um pontinho, fica na ponteira. Deu gol? Deu gol. Vibrando o torcedor do Cruzeiro, empata o Cruzeiro no Independência. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Cruzeiro 1, Remo também 1, tá? Bom, tivemos ainda na terça-feira, lá em Goiás, Goiás e Botafogo do Rio. O Hugo fez 1-0 para o Goiás e o Joel Carli empatou para o Botafogo. Então, Goiás 1, Botafogo também 1. Bom, hoje você acompanha aqui na Band, Sampaio Correia 0, Guarani 1, gol do Bidu cobrando pênalti. Independência, repito, está 1-1. O Uchoa fez 1-0 para o Remo e o Cruzeiro acaba de empatar, com a confirmação do VAR, tá? E lá em Pelotas nós estamos no intervalo. Brasil 1, Náutico também 1, Renatinho fez 1-0 Brasil e o Vinícius empatou para o Náutico. Deixa eu ver quem fez aqui o gol do Cruzeiro. Eduardo Brock, esse bom jogador, viu? Cruzeiro, péssima campanha, tudo, mas esse Eduardo Brock aí, bom jogador, né? Tá 1-1, então Cruzeiro e Remo. Se não me engano, esse Eduardo Brock é da base do Cruzeiro, viu? Da base do Cruzeiro, tá? Então vamos lá, vamos pra classificação. Lembrando que, tem mais jogos, seu Edu. Amanhã tem. 19 horas em Ponta Grossa, Operário e Avaí. O Operário ganhou depois de 10 jogos, hein? E o Avaí está aí nas primeiras colocações aí da competição. O Avaí é o terceiro colocado. Amanhã, 20h30, tem Vasco e CSA. Sábado, 16 horas, Ponte Vitória. Leandro Borges vai narrar aqui. Ponte Vitória. Vamos abrir às 15 horas com o nosso Concentração. E 18h45 no Batistão tem Confiança e Londrina fechando a rodada. Em primeiro, Coritiba com 58. O Coritiba acabou empatando lá com o CRB 1-1. Em segundo, o Botafogo com 56, diferença de 2 pontos. O Botafogo que empatou com o Goiás lá em Goiânia, bom resultado para o Botafogo. Em terceiro, o Avaí com 53. O Avaí vai jogar amanhã. Em quarto, o Goiás com 53. Goiás empatou em casa 1-1 com o Botafogo. Em quinto, o CRB com 51. Em sexto, Guarani, 49, depois da vitória de hoje. Em sétimo, Vasco, 47, vai jogar amanhã com Confiança. Não, o Vasco joga o CSA, lá em São Januário. Sétimo, repito, Vasco, 47, diferença de 2 pontos para o Guarani.
Em oitavo, nesse momento, o Náutico vai empatando, tem 46. Em nono, CSA vai jogar, tem 45. Em décimo, Vila Nova, 42. Em 11º, Sampaio Correia, com 40. Em 12º, o Cruzeiro, que vai empatando, tem 40. Em 13º, o Remo, que vai empatando com o Cruzeiro, tem 39. Em 14º, Operário, com 38. Na 15ª, Ponte, com 37. Em 16º, Brusque, com 35. Brusque perdeu, foi bom para a Ponte. E os 4 últimos, são 4 que vão ser rebaixados. Londrina, 32. Vitória, 32. Confiança, 31. E o Brasil vai empatando, está indo para 21, mas uma situação muito difícil. Depois faltando 6 jogos aí para o Brasil de Pelotas. Olha, a Ponte, 37, diferença para o Londrina, que tem 32, diferença de 5 pontos. Mas o Londrina vai jogar, né? Fecha a rodada no domingo, jogando com Confiança lá no Batistão. Aliás, Confiança e Londrina, os dois estão na zona de rebaixamento. O Londrina com 32 e o Confiança com 31. E a Ponte tem aí um adversário direto, né? No sábado, que é o Vitória. Vitória é o 18º com 32, também zona de rebaixamento. Também numa diferença aí da Ponte para o Vitória de 5 pontos. Então, a vitória da Ponte no sábado, importantíssima para ver se afasta ainda dessa terrível situação. Hoje subiriam Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás. Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás. Sempre que Coritiba e Botafogo estão até... são as melhores campanhas, né? São as equipes mais cotadas no caso de acesso dessas 4 vagas. Mas correndo por fora, olha... mas enfim, 1, 2, 3, nós temos aqui, são efetivamente 8 equipes lutando aí pelas 4 vagas, as 4 de acesso. Vamos ao Brasileirão, que teve um jogo nessa noite, um jogo que foi antecipado, seria na 34ª rodada, e lá em Bragança, o Red Bull Bragantino recebeu o Sport e fez 3-0 o Bragantino. Ítalo, que renovou recentemente com o Red Bull Bragantino. Olha que trabalho, hein? Red Bull Bragantino, quer dizer, empresa, Red Bull, multimarca, quer dizer, injetando grana, reformando lá o Nabi Abichedi. Então o Ítalo fez o primeiro, o segundo gol do Bragantino. Deixa eu ver aqui. Ítalo, o Chico contra e o Tomás Coelho marcando o terceiro gol, já bem no final. Então, grande vitória aí do Red Bull, que chega aí à 3ª colocação, né? Dorme em 3º lugar com 49. Em primeiro, Atlético Mineiro com 59, o Galo vai ser campeão, hein? Depois de 50 anos. Atlético Mineiro 59, em segundo Palmeiras 49, diferença de 10 pontos, mas o Galo também tem 3 jogos a mais. Em terceiro, Red Bull Bragantino com 49. Em quarto, Fortaleza, grande campanha do Fortaleza com 48. Em quinto, Flamengo, 46. Em sexto, Internacional, 41. Sétimo, Corinthians, 41. Oitavo, Fluminense, 39. Em nono, Atlético Goianiense com 37. Em décimo, América Mineiro, 35. Em 11º, o Cuiabá com 35. Em 12º, Atlético Paranaense com 34. Em 13º, São Paulo com 34. Em 14º, Ceará com 33. Em 15º, Bahia, 32. Em 16º, Santos com 32. E os 4 últimos, Juventude 29, Sport 27, Grêmio 26, Chapecoense com 13. Chapecoense, todo mundo sabe, só o campo da matemática para explicar, mas já rebaixada aí a Chapecoense. E o Santos ganhou do Fluminense e saiu, hein? O Santos com 32, diferença do Santos para o Juventude, uma diferença aí de 3 pontos nessa luta contra o rebaixamento. Santos e Bahia lutando, porque já pensou ano que vem? Sport e Grêmio na Série B. Se o Santos entra também, fica Cruzeiro, o Vasco não sei se sobe, vai ficar uma B+, né? Você vai comprar remédio, Alexandre, né? É tudo vitamina A+, antes era só B. Antes, vitamina A, vitamina A, vitamina B, vitamina B. Agora tem B+, então vai ficar uma B+, hein? O ano que vem com Sport, com Grêmio, se o Santos entrar, a Bahia, olha, vai ser uma tremenda Série B. Bom, meus amigos, os jogos do Brasileirão, vamos lá, a rodada sábado,
17 horas, Atlético Paranaense e Santos. Às 19 tem Flamengo e Atlético Mineiro. Olha o jogaço do sábado. Flamengo e Atlético Mineiro. 19h15, Juventude Bahia. 9 da noite, América Mineiro e Fortaleza. Em que pesa a saída do Flamengo ontem da Copa do Brasil, tomando aquele chocolate do Atlético Paranaense. Você vê que o Renato Gaúcho xingaram e tal, colocou o cargo à disposição. Não, vou pedir mais a diretoria, não, calma, Gaúcho, não é bem assim e tal. Segura. E vamos para os jogos do domingo. 16 horas, Grêmio e Palmeiras, jogaço. Às 16, Ceará e Fluminense. 18h15, São Paulo e Inter. 20h30 domingo, Sport e Atlético Goianiense. E na segunda-feira tem Cuiabá e Red Bull Bragantino, 21h30, Corinthians e Chapecoense. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! E só lembrando que o Ituano joga pela Série C domingo, hein, lá em Criciúma. Se o Ituano empatar, o Ituano vai subir para a Série B, tá bom? Alexandre Almeida, um grande abraço, muito obrigado pelos seus trabalhos técnicos, excelente. Hoje aqui, Sampaio Correia 0, Guarani 1. Gol do Bidu, cobrando pênalti a 21 do segundo tempo. Meus amigos, em nome do amigo comandante Batista, em nome de todos, é o Edu Pedro que está agradecendo, muito obrigado. Eu volto no sábado, 3 da tarde, no Concentração aí, do Jogo da Ponte com Vitória. Então eu volto no sábado e vem aí a Voz do Brasil, mas sábado eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.